Olá, pessoal, estamos de volta aí com o nosso Luri Talks, o podcast da Luri Consultoria. Estamos de volta aí há 6 anos depois. 6 anos depois. 10 anos depois. Não, 6 anos. Nosso Luri Talks, o primeiro episódio foi gravado em junho de 2017. E a gente está retomando agora em julho de 2023. Com um ambiente totalmente improvisado. Um ambiente totalmente novo aqui, cedido pelos grandes parceiros do Estúdio 9, Casa Interativa, turma bacana. O Rafael supervisionando tudo aí pra gente, bom demais. Já fazer uma propaganda aqui gratuita. Mas parceiro bom a gente tem que incentivar mesmo, tem que estimular. Então, estamos de volta, né? A ideia é fazer soltar aí um episódio a cada mês, a partir de agora. Então, a gente espera que cada episódio não demore 6 anos para sair, né? Eu sou um episódio a cada 6 anos. É isso aí. Bom, e a gente está de volta. O tema hoje para o retorno, para o grande retorno aí do nosso Luri Talks, é falar um pouco sobre a Luri. Para isso, nós estamos os 4 sócios aqui, 4 de 5, né? Uhum. Só ficou para trás o José Chaves, José Geraldo Chaves, nosso amado Zé Pai, né? Porque ficou de fora porque só cabe 4 aqui no podcast. Não, e ele não quis vir também. A gente tirou no palitinho e ele ficou de fora. Os mais tímidos não gostam muito de vir. Mas também para falar um pouco da Luri. A Luri que hoje é uma das principais consultorias aqui da região de gestão. E o nosso tema hoje é exatamente contar um pouco da história da Luri e falar um pouco desses causos aí. A Luri, que foi fundada em 2008, a gente está aí com 15 anos no mercado, então a gente tem bastante causa para contar, falar bastante sobre gestão. Então, o dia hoje a gente separou para isso, né? Para aproveitar, falar um pouco da Luri, falar de gestão e falar um pouco dessa trajetória de 15 anos que a gente tem no mercado. Para começar, então, vamos apresentar cada um dos sócios, né? Vou começar aqui puxando a fila. Meu nome é Ronaldo Guedes, eu sou sócio-diretor da área de estratégia na Luri Consultoria. Então, o meu carro-chefe, né, o carro-chefe que eu atuo na minha área, é governança da estratégia. Então, a gente faz todo esse ciclo de fazer o planejamento estratégico, desdobrar esse planejamento estratégico, acompanhar a execução e preparar os rituais, né, as reuniões para monitoramento dessas metas estratégicas, do portfólio de projetos, do orçamento corporativo. Então, a gente faz toda essa parte que a gente chama de governança da estratégia, que é um ciclo contínuo aí, para poder amadurecer continuamente essa governança e essa gestão estratégica dos nossos clientes, das organizações. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Vou passar agora a bola para a Patrícia e a gente roda ali, depois do Júlio, e aí a gente fecha com importante patrocínio da Oi Café. Apoio institucional. Esquecemos do Oi patrocínio. Oi Café top. O café hoje é muito café. Vai lá, Paty, é contigo agora. Eu sou a Patrícia Faria, sou diretora, sócia responsável pela área de gestão de pessoas. Estou na Luri desde 2014 e nossa área de gestão de pessoas é focada na consultoria em desenvolvimento de melhores ambientes de trabalho. A gente busca as melhores ferramentas para desenvolver um departamento de RH sólido, estratégico, que a gente consiga engajar mais os colaboradores e ter melhores resultados para a empresa. A gente tem uma equipe de recrutamento e seleção, uma equipe de treinamento e uma equipe de cargos e salários. Então, dentro da consultoria de recursos humanos, a gente trabalha nesses 4 pilares. Atendemos muitos clientes em Goiânia, todos os segmentos, cartório, imobiliária, hospital, clínica, farmácia, de tudo. De tudo. Saúde, então, serviço, indústria. Saúde, serviço, indústria. Se é negócio. Mais leve ou Se mais é pesado. negócio, E tem gente. a gente consegue desenvolver as pessoas. Uhum. E é isso. E é isso. Muito bem, agora o Júlio Manfrini. Meu nome é Júlio Manfrini. Estou na Luri Consultoria desde 2010. A título de curiosidade, a Luri começou com controladoria. Sim. Hoje eu sou sócio da Luri desde 2011, né? Me tornei sócio em 2011. Virei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, não fico se não for para ser sócio. Aí virei sócio da Luri em 2011. Assumi essa parte de controladoria e controladoria financeira, né? Que é um braço da estratégia, né? Porque a área de estratégia, ela tá ali cuidando do sucesso do acionista, dos clientes e da equipe. E o sucesso do acionista ele é medido por essa parte, né? A parte da controladoria ali se vê os indicadores de desempenho, de resultado da empresa. Então, desde 2010 aí, cuidando da parte de finanças dos clientes que contratam a Luri Consultoria. Muito bem. É isso. Senhor Rafael Saia. Muito boa tarde a todos. Rafael Saia aqui,
Cuidado com o movimento. Rafael Saia, sou de Franca, São Paulo, 37 anos. Ah, não é pra falar a Sócio. idade, não, né? Mulher Sócio não da Luri precisa. Consultoria desde 2014 e eu sou sócio responsável pela área de processos. Então, tudo que envolve operações, mapeamento, melhoria de processo, produtividade. Estamos aí com uma equipe de engenheiros, uma equipe focada em operações, trabalhando em conjunto. Todas as áreas da Luri conversam juntas, trabalham juntas para o bem da gestão, mas o meu foco é mais uma visão operacional. Então, tudo que remete a ter uma operação mais precisa, enxuta, a gente atua. E com produtos de tecnologia também, com grandes parcerias aí de tecnologia, inclusive BI, No Code, No code. enfim. E estamos aí para bater um papo hoje, falar um pouco de projetos, falar um pouco de histórias engraçadas. Pensando aqui na questão Sem do... citar os nomes, né? Desculpa interromper, mas me veio na cabeça aqui a questão do caos, né? Quem é contador de caos é o seu Zé. Se o Zé tivesse aqui, ele ia monopolizar o próximo A gente quer podcast. fazer um podcast aí de uns 60 minutos, se o Zé Pai vir aqui, é de 4 horas fácil. Ele 5, conta 6 horas. todas as histórias. Pelo menos desde o período que ele está aqui, ele vai lembrar de todas. A gente vai. Se o Zé Pai estiver aqui, a gente vai bater o recorde. E quando de é que o Zé podcast Pai do entrou na Luri? Boa Em 2012? Eu acho que Com o Zé. foi... Depois de você, foi- antes de... Foi 2012. foi logo depois do Zé Filho, né? Porque primeiro veio o Zé Filho e na sequência o Zé Filho chamou o pai dele. Um ano e meio depois. Que é aquele negócio, a gente precisava de alguém para arrumar o bastidor ali, a retaguarda, né, o administrativo. Que a gente estava o tempo todo ali nos projetos. E quem a fazia gente- isso era você, né? Você que pagava as contas. Você, né, empreendedor é assim, quando começa o negócio, né, você chuta É. pro gol, pega no gol, você bate escanteio, vai para todo lado, Faz né? tudo. E depois, conforme o negócio vai puxando esse gancho, né, já vamos falar um pouco da história da Luri. E é legal falar da história da Luri, porque quando a gente fala da história da Luri, a gente acaba falando da história de cada um dos sócios da Luri, né? Então, começando lá em 2008, que foi quando a Luri foi fundada, né? Eu trabalhava numa outra consultoria, uma consultoria de Curitiba, e voltei para Goiânia em janeiro para poder fundar a Luri e para fazer a gestão de um escritório de um amigo que tinha me convidado, um escritório de advocacia, tinha me convidado para retornar e ajudá-lo na gestão desse escritório. E aí aceitei esse convite e já sabendo que eu queria montar a minha empresa de consultoria, voltei então para Goiânia em janeiro. Em 2008, estava lá fundando a Luri e o primeiro cliente era exatamente esse colega que me convidou ali para fazer a gestão do escritório. E empreender é assim, né? A gente começa com a cara e com a vontade, sem muito planejamento estratégico, né? Sem ter muita noção, mas uma vontade muito grande de montar um negócio, ser dono do próprio nariz, de fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Acho que essa é a veia e o DNA de todo empreendedor. E aí, em 2008, então, como o Júlio já até adiantou, né? Como eu já trabalhava construindo essa parte de gestão de resultados, que eu entendo hoje como controladoria, o primeiro produto e serviço da Luri, então, foi exatamente essa parte de controladoria, estruturar essa análise econômica e financeira das empresas para poder ajudar os clientes, né? Ajudar os empresários a tomarem melhores decisões, tendo em vista ali esses dados econômicos e financeiros. Né? Ou Você seja, tinha feito uma pesquisa, não tinha? Foi você que fez uma pesquisa ou você usou de uma pesquisa que deu 100% de empresas que não tinham controladoria? Eu lembro que você citava isso. eu não lembro dessa pesquisa não, pra ser bem sincero. Essa é outra coisa, né? Empreendedor raramente empreende história. baseado em pesquisa, História. né? Foi na história. A gente, assim, eu sabia que tinha uma demanda muito grande, eu sabia que principalmente pequenas e médias empresas raramente, até hoje, né, raramente possuem uma boa gestão financeira, econômica, ali com os balanços, com indicadores, com análise vertical, horizontal, orçamento e tudo mais. Então, eu já sabia que existia uma grande demanda para isso. Se tem demanda, a gente pode ofertar isso aí, né? A questão é saber o quanto cobrar e fazer a prospecção de clientes. Então, assim, a gente começou a Luri, e com o crescimento da Luri, né, a gente começou com um cliente aqui e outro ali. Um dos primeiros clientes também da Luri é um grande parceiro que nós temos hoje, o Chefão. Né, Ah, o Luiz? Luiz Luiz Miguel. Miguel, chefão. Chefão. Nossa. Foi um dos nossos primeiros clientes. A gente tem um carinho muito grande pelo Chefão, porque
Ele continua sendo um cliente até hoje e é um grande parceiro, né? Tá sempre nos promovendo no mercado e a gente faz questão de promovê-lo também sempre Foi no um dos mercado. primeiros clientes da gestão de pessoas também quando eu entrei. Tá vendo uma coisa boa? É um grande incentivador da Lure, né? Sim. E um grande promotor aí da nossa marca e da nossa empresa. E aí, conforme o negócio foi crescendo, trazendo mais clientes, a gente sai daquela coisa de ser um funcionário, né? Assim, você fazer tudo sozinho, né? E se você quer crescer, não dá para você crescer com a sua carga horária, você tem que trazer mais gente. E aí, logo no começo eu convidei um sócio para participar e depois, 2 anos depois, a gente fez o convite ali para o Júlio para começar a trabalhar conosco em 2010, né? E aí, mais um ano depois, como o Júlio já falou, né? Deu uma pressão na gente. Isso é mentira, não foi assim, não. Foi a gente que deu uma pressão em você, falou, bicho? Eu fico imaginando o Júlio pressionando. Não, alguém. foi isso aí. Então. Eu conto essa história porque eu tenho que valorizar o meu pai. Exatamente. É storytelling, é o seu storytelling. A realidade é justamente diferente. O Ronaldo falou pra mim, e aí? O que você está pensando do futuro? Exatamente, a gente que deu uma pressão no Júlio. Falou, bicho, ou vai ou racha aí, vamos lá, né? E quando a gente está começando, a gente tem muito essa vontade de ter sócios, né? Para dividir o risco, né? Os ônus e os bônus, né? Porque você ainda não tem porte ali para contratar funcionário, para ter uma equipe e tal. Então, uma forma de você trazer pessoas boas para o negócio acaba sendo você abrir essa oportunidade de sociedade. Então, fizemos o convite aí para o Júlio, né? Graças a Deus ele aceitou, é um grande sócio nosso aí, tá desde o começo. Mas, assim, o que eu queria falar era exatamente isso, né? Assim, como eu contei um pouco da minha história para fundar a Lure, acho que cada sócio pode contar um pouco da sua história, como que entrou na Lure, o que estava fazendo antes, né? A sua expertise, e aí como que foi essa entrada, como que agregou. Então, agora, como eu comecei lá em 2008 e 2011, o Júlio virou sócio, agora eu vou passar a bola para o Júlio para ele contar um pouco da história dele, como que ele entrou na Lure, e aí vai na sequência, né? Aí você tira para o ímpar aí a Patrícia e o Rafa, que em 2014 eles entraram quase junto. Não, mas tem um mês. Cara, eu tava em 2010, eu estava no ano que eu tava colando grau. E aí eu tava, tipo assim, naquela coisa assim, né, de o que eu vou fazer agora, né? Terminei a faculdade, atrasado. Um detalhe é que a gente fez administração junto lá na PUC, foi, né? não, você se eu fez for o quê? voltar Um semestre? Não, vamos lá, tudo mas começou não sabia, quando eu meu sabia. pai e minha mãe, eu não passei no parque. Voltar lá atrás. A história da plantinha. É a história da plantinha. Mas assim, eu trabalhava numa empresa de TI, trabalhei durante acho que 3 anos, aí eu saí, fiz a faculdade de administração com o Ronaldo durante 1 ano, o Ronaldo e o Igor, né? Isso. Durante 1 ano. Aí eu larguei a faculdade de administração. Antes da faculdade de administração também fiz faculdade não chamava ciência da computação, era lá no Objetivo, chamava Processamento de dados? Processamento de dados, exatamente. Processamento de dados. E aí, quando chegou ali mais ou menos em 2010, eu estava terminando finalmente a minha faculdade, que aí no caso ela já era lá no Instituto Federal de Hotelaria. E aí eu estava naquela, agora o que eu vou fazer? Tô terminando a faculdade, não sei o quê, e eu não queria mais participar de TI, já tinha um bom tempo que eu estava em TI, somando meu primeiro ano, depois que eu saí, depois voltou, a primeira leva, eu saí, voltei, eu já estava completando 10 anos de TI. Então eu já estava assim, meio de saco cheio de TI, não aguento mais. Aí eu associei, falei assim, beleza, eu estou numa faculdade de hotelaria, tinha acabado de começar essa coisa de faculdade de hotelaria, tinha uns 2 anos que estava aí. Um parênteses, Júlia, que a nossa geração era toda, achava que porque tinha um computador, tinha que virar cientista da computação. Exatamente, né? Tava lá no Windows navegando na internet, beleza, então eu agora sou o hacker. Passava lá, né? Comprava as placas hunt, colocava, tirava. Aprendeu a desmontar e desmontar computador, tinha que ir de computação. Fiz 2 anos e meio de computação, você fez lá o processamento de dados. Eu lembro que na época a gente era todo empolgado com isso dos softwares prontos de hacker. Lembra um que a gente baixou uma vez, que eu não lembro o nome, que você mandava na época um meme. do Mirk, né? Exatamente, tinha o Mirk também. Não pode contar essas coisas aqui não, porque ainda podemos ser processados. Mas a gente pegava, assim, um programa, tipo um meme, que na verdade era um executável, mandava para alguém, ele executava e instalava um backdoor. E aí você invadia o computador do cara. A isca predileta era uma foto de uma mulher bonita, né, e tal. Porque o cara, você começava a conversar no Mirk, já tá contando a história. Começava a conversar no Mirk lá, né, fazer um perfil feminino ali e tal. E tal, me manda uma foto sua, aí você já mandava a fotinha com o executável que instalava ali um Troia no cara lá. E aí você se achava o hacker e achava que tinha que ir para a faculdade de tecnologia. De computação. Mas aí, né, depois que eu tava terminando ali, né, colando grau, entregando o meu trabalho, eu me deparei com essa situação e fui
para procurar estágio no exterior. Eu estava no limite da idade, porque era 2010, então era no limite de 30 para 31 anos. E estava formando, então não tinha o limite da graduação, que era até 1 ano depois de graduado. E eu já estava praticamente comprando o pacote, já tinha feito orçamento, já tinha negociado tudo. Estava só esperando o intervalo de terminar de colar grau, entregar o TCC e pedir meu acerto, que aí já ia completar mais umas férias, pegava aquele acerto, aquela bolada, né, que a gente faz quando acerta CLT, para poder comprar o pacote e ir para a Austrália. Meu interesse era ir para a Austrália. E aí, no meio do caminho, antes de eu terminar de colar grau, o Ronaldo me procura. Falou assim, você está querendo sair aí, não sei o quê, você vai fazer o quê da vida? Eu contei para ele. Ele falou assim, não, mas você já sabe financeiro, porque você está aí cuidando de TI, você sabe o financeiro de hospital e tudo mais. Lembrando disso, era TI de hospital, né? De clínicas e hospitais. E aí o Ronaldo pegou e me chamou. Você já sabe financeiro, você instala isso aí tudo, você faz financeiro de hospital, vem trabalhar aqui comigo. Que talvez é melhor do que isso ir pro exterior e dar tudo errado lá e voltar com a mão na frente e outra atrás. Na verdade, assim, por que eu chamei o Júlio para trabalhar nessa parte de controladoria? Porque eu sempre enxerguei o Júlio como uma pessoa extremamente racional e autodidata. O cara aprendeu inglês sozinho, aprendeu a fazer os treinos tudo sozinho. Então, esse traço aí, que para mim era um outlier, o Júlio, nesse sentido, que ele era muito autodidata. O Júlio não comentou, mas a formação dele, base, não foi das melhores, né, Júlio? Mas é escola pública, né? Escola pública, eu fiz um grau técnico em contabilidade. Mas sempre foi, apesar de ter uma formação mais simples ou mais básica, né? Ele sempre se sobressaiu muito por esse intelecto dele, essa capacidade de aprendizado rápido, esse pensamento racional, essa lógica muito clara ali, muito definida. Então, eu via que ele conseguia aprender as coisas muito rápido e ele tinha essa facilidade com esse pensamento racional, lógico-racional, né? Que é muito importante para análise econômico-financeira. É você fazer uma leitura de um balanço. Você fez uma contabilidade técnica também, Fiz né? contabilidade técnica, exatamente. Embora eu lembro pouca coisa, assim, de ter aprendido de fato ali. Eu lembro da escritura fiscal, eu lembro dos balancetes. E só, assim. E não tinha computador. Então, tipo assim, era caderninho mesmo. Livro caixa, livro razão, escrevendo tudo na mão. Eu aprendi estatística, fiz gráficos em folha quadriculada. Eu lembro. Foi tenso o negócio. É interessante isso, que é uma prova viva, o Júlio, de que a graduação não determina a carreira de uma pessoa. Sim, com certeza. Não determina o que ela vai fazer e nem o grau de sucesso que ela vai fazer, que ela vai ter. Você estudou, correu atrás, pegou suas afinidades, o que você gostava ali, começou a fazer, e foi conquistando, e foi alçando outros voos. Essa questão de facilidade. E parou aqui. Foi isso. Quando eu decidi por fazer faculdade de hotelaria, era por causa disso, porque eu estava trabalhando com hospital e o hospital tem a parte de hotelaria, né? E eu queria sair do TI. Eu falei, então acho que a porta de entrada para a administração vai ser hotelaria. Porque era gestão hoteleira. Gestão hoteleira. Aí eu falei, deixa eu ir lá fazer a faculdade, depois eu tento entrar nos hospitais pela administração de hotelaria e depois eu vou para o financeiro, vou para alguma parte lá que seja administração, eu não quero mais TI. Então foi por isso que eu decidi fazer a faculdade de hotelaria. E aí, beleza, colando grau, o Ronaldo me chamou, ponderei tudo, falei, acho que é melhor eu ficar aqui, porque se eu for para lá, gastar todo o dinheiro que eu tenho poupado e tudo mais, e não der certo, no pior dos casos, eu vou aprender um bom inglês, vou ter uma boa experiência e tudo mais, mas talvez não vire carreira. E fatalmente tomei a decisão correta, né? Já estou de 2010 para 2023, praticamente vai fazer 13 anos agora. E fez 13 anos agora, encerrando o primeiro semestre, fez 13 anos, 2023, que eu estou na Lura. E hoje é um sócio que assumiu uma área que foi a área que começou a Lura, né? Que é a parte de controladoria e finanças aí. Há 13 anos aí. É isso aí. E tocando bem os projetos, tocando... Agora, curiosidade, contando causos. Lembra que eu falei que o Ronaldo cuidava da administração da empresa? Ele era bom para cobrar os clientes e ruim para pagar os consultores. Para aí, tá vendo? Essas conversas aí, eu vou te falar. Moça, essa é a parte que corta. Ele fazia... Não era que era ruim para pagar. O que ele fazia? Ele fazia conta corrente. Então, tipo, a gente ficava com saldo a receber lá na empresa, a empresa com caixa gordo. Absurdo. Claro, importante. Foi aí que nasceu esse negócio negócio de caixa. Não foi caixa, conta corrente, nasceu aí, ó. Porque a empresa é mais importante do que a gente. Tanto é que eu casei em 2014 e o dinheiro que eu usei no casamento era a caixa que tava na Lura. Falei, tá vendo? Foi uma poupança que você não teria se não tivesse, você não teria casado, cara. Exatamente. Eu falei, passa grana aí que eu porque preciso às vezes casar. precisava fazer alguns investimentos, aí ele falou, faz um investimento e depois, porque era aquela coisa, né? Vamos fazer a retirada do lucro.
Então, assim, como a gente tinha que fazer muito investimento e a margem de lucro ainda era baixa, a gente não fazia retirada. Mas aí ficava ali uma projeção de retirada, e virava um conta corrente, enfim. E aí depois, eventualmente, quando tinha o conta corrente, podia fazer a retirada. Mas não deixa de ser uma poupança forçada aí. Foi bom, porque quando eu pedi a Carla em casamento, tinha só os honorários de consultoria. Aí foi passando tempo, quando eu vi, eu tenho esse dinheiro aqui, então dá pra casar, então. Hoje daria pra comprar um sofá. Boa, né? Mas é isso. Aí, então, 2008, Luri é fundada. 2010, Júlio entra. 2011, se torna sócio. Isso. E a gente foi tocando o negócio. Eu costumo dizer assim, foram entrando mais sócios. É claro que a gente está falando só do Júlio aqui, mas foram entrando outros sócios. Foi. E eu costumo dizer que a gente fez um modelo de crescimento desgovernado, né? Porque era muito na vontade de empreender, na vontade de crescer, cada um trazendo o seu trabalho, se dedicando, mas com muito pouca gestão, muito pouca governança do negócio mesmo, né? A gente tinha alguns controles básicos, a gente dava consultoria de controle, então isso a gente sabia fazer, a gente tinha um controle muito bem definido ali do resultado, numa DRE gerencial. Então, essa parte financeira, que é uma parte que muitos empreendedores não têm, a gente já teve desde o começo, porque já estava no nosso DNA. Mas a gestão do negócio como um todo, a gestão estratégica, a visão comercial, a governança do negócio, né? A separação de propriedade e gestão, o conselho, não tinha nada disso. Era um bocado de sócio animado aí, com muita vontade de trabalhar e fazer a coisa acontecer. E aí, nessa de crescer, vamos que vamos e tal, e vamos trazer mais gente boa, é quando entra na história aí o Rafael e a Patrícia, né? Começando pelo Rafael, né? Sim. Foi você primeiro. Agora é a hora do Rafael contar a história dele. Eu tava pensando aqui, Aí a gente por que boa, estou aqui, acertou. né? Por que estou aqui? Eu tive que voltar 20 anos atrás. 20 anos? Exatamente em Quando ele foi prestar vestibular. 2003. Exatamente. Porra, te contei essa história já? Não, mas 20 anos atrás você estava Não, mas prestando não vestibular. Faz sentido. Criei uma conexão aqui agora, esse sim, momento, e a minha mãe. Hum. Que inclusive está em Goiânia esses dias aí. Depois eu preciso contar essa história para ela, nem sei se ela sabe essa relação de causa e efeito. Mas por quê? Em 2003 eu estava prestando vestibular, terceiro colegial. Naquela de procurar algum curso, sem saber o que fazer, gostando de exatas, ela foi numa palestra e falou: já ouviu falar de engenharia de produção? Sua mãe. Nunca tinha ouvido falar. Sabia que existia engenharia. Mas existe um curso, achei legal, engenharia de produção, tenta lá. Aí eu li, estudei e falei, pô, bacana. Vou prestar esse negócio. Passei no vestibular em São Carlos. Fiz a graduação lá. Então, saí de Franca, né? Fui para São Carlos, fiz a graduação lá. Entrei num estágio. Fiz um processo seletivo de um estágio com uma consultoria de melhoria de processo. Ou seja, se não fosse a engenharia de produção, não teria ido para São Carlos, né? Não tinha essa parte do vestibular. Ah, porque você é de Franca. Isso. Saindo de Franca, São Carlos, e não teria entrado nessa empresa. Por que a história dessa empresa é importante, dessa consultoria? Porque na entrada, no processo seletivo, um dos consultores lá mais experientes, um dos entrevistadores, né? Que é o nosso amigo Zé Geraldo Filho, filho do nosso sócio Zé Geraldo Pai, né? Amigo pessoal nosso até hoje, já foi sócio da Luri. Ele me entrevistando, ele falou assim, uma das últimas perguntas dele, aquela pergunta clássica, né, de processo seletivo. O que você vai ser quando crescer? Onde você quer estar daqui 5 anos? Que eu acho que ainda faz até hoje. Eu ainda faço essa pergunta quando eu vou entrevistar as pessoas para ver essa questão de ambição, né, de desejo, perspectiva, de perfil. Essa pessoa tem perspectiva, Que né? a gente 5 fala, anos cara, é muito nunca curto, parei para né? pensar nisso, não tem a mínima ideia, você já sente, essa pessoa não tem o mínimo de desejo, ambição na vida, né? E ele fez essa pergunta, ele olhou para mim, dando aquela risadinha dele, né? Engraçado. Onde você quer estar daqui 5 anos? E eu meio que respondi rápido, sabe? De bate-pronto, sem pensar muito. Meio que naquele clima ali, né? De entrevista mais descontraído, eu falei, no seu lugar. Aí ele, quero estar aí, sentado no seu lugar. Isso já tinha quanto tempo de faculdade? Isso já tinha formato, nós estamos em 2009 agora. Eu tinha voltado para 2003 por causa do vestibular, né? Então você já tinha graduado. E aí já tinha graduado, né? Tava entrando no estágio, entrei no estágio e trabalhei com o Zé Filho durante todo esse tempo. Entendi. O Zé Filho veio para Goiânia por volta de 2012, 13, aí vocês vão saber até melhor quando ele voltou para cá.
E eu continuei trabalhando lá. E do estágio, virei consultor efetivado, comecei a trabalhar com melhoria de processos desde então. Até que chegou um momento, eu no desejo de empreender, porque nessa época aí, eu sempre fui aquele cara que queria trabalhar numa empresa grande. Aquele sonho de quem geralmente fez uma faculdade boa, né? Fez uma faculdade que te prepara para estar nas melhores empresas do mundo. Para você trabalhar na multinacional, para ser gerente. Você meio que é formado para isso, ser gerente de uma empresa grande. Mas depois de trabalhar com marketing de rede, depois de começar a estudar sozinho, a ler, eu falei, cara, empreendedorismo pode ser uma boa. Começou a despertar, você vê que nada é por acaso, né? Sim, sim. O tanto de acontecimentos que tem que vai te acordando para alguns pontos e vai te trazendo um caminho. Então, o fato de eu ter feito, por exemplo, Monavi, né, marketing de rede, para despertar o tino para comercial, para vender, para fazer reunião. Leitura, estudo. Eu comecei a ler, eu não era um cara de leitura até então. Comecei Só fazer a conta. partir daí, só estudando, querendo ser o gerente da empresa grande, da multinacional, né, que vai aposentar lá e vai ficar 20 anos lá ou vai trabalhar fora, enfim. Comecei a estudar, comecei a despertar para isso. Nesse momento, então, de querer empreender, em 2013 para 14 mais ou menos, o Zé Filho, então, que me entrevistou lá no estágio, que fez a pergunta onde você quer estar, já estava em Goiânia, estava na Lure, me chamou para vir para Goiânia. Falou, vem para Goiânia, vamos ser sócio aqui? Foi naquele exato momento ali que o Ronaldo estava contextualizando, né? De expansão, de desejo de crescimento, de trazer sangue novo, de profissionalizar. Geralmente é quando o caixa dá uma aliviada, você fala, opa, podemos trazer gente agora. Sim. Às vezes o caixa tá bom, né? Acho que a gente No pode seu trazer caso, os caras aqui. E no seu caso, a gente estava apostando muito no Lean Healthcare, né? A gente fechou Na saúde. A gente fechou bons contratos com hospitais, então, a gente falou, nossa, essa área aqui vai ser uma área boa, né? Uhum. E aí eu lembro do pessoal comentando, o pessoal lá de São Carlos também está focando nessa área e tal. E aí você já estava atuando com o hospital. Né? Mais um link, ou seja, o fato de eu ter trabalhado com o hospital contribuiu para isso, né? Mais um fator da vida aí que te empurrou para um caminho para chegar aqui. Aí foi questão assim de tomar a decisão em algumas semanas, vim de mala e cuia para Goiânia, né? Sem namorada lá, sem nada que me prendesse, trabalho bom, ganhando bem, né? Para o momento ali, mas saí, pedi as contas lá e vamos para Goiânia. Inclusive, quando ele veio para Goiânia, me deram a função de tentar arrumar uma namorada para ele. Ah, foi? Foi. Oh. E aí também eu já tava procurando namorado pro Rafael. Mal conheci o Rafael, mas eu já tava procurando namorado pra você. E aí... Porque quando a gente se conheceu, eu já tava namorando. Não, então, tava não. Quando a gente se conheceu, você ainda não tava namorando. Vocês iam começar a namorar depois. Tava bem perto. E aí, Foi em novembro. acabou que eu não encontrei uma pretendente, ele encontrou uma muito boa, muito rápida. Não, mas não né? foi só Por pra indicação. você, não foi só pra você porque você pediu pra que todos. passou isso aí, não. Teve outras pessoas aí que estavam Eu acho que foi um procurando, né? desejo, assim, de... Tinha santo casamenteiro lá na luz, Não, atrás de arrumar. Vamos fazer esse cara Carne ficar nova, feliz. Carne Esse cara vai nova embora, paulista aqui em Goiânia. Mulherada, vamos ver aqui quem tá na fila. Não, eu acho uma que curiosidade existia... que o Rafael, acho que ele não comentou, e eu sempre falo, né, que o Rafael é um cara muito corajoso, porque nessa conversa que a gente fez para chamar para vir trabalhar aqui na Lure, para ser sócio na Lure e tal, o Rafa não veio sozinho, vieram uns 3 ou 4 juntos aí, tinha os mas pretendentes. no final só ele que realmente pulou na mesmo, piscina, né? Opa, então eu vou. Bora. Né? Até porque o processo de desligamento lá foi difícil. Por quê? Já vínculo de amizade, trabalhando junto, perspectiva futura. Então, você tem que conversar com 4 chefes para explicar que vai sair, enfim. Aprendizado, né? Isso era em São Carlos, né? São Não era em Carlos. Franca, não. Não, já em São Carlos. Desde então, tudo São Carlos. E aí vim para Goiânia. E aí entrei na Lure na área de processos, né? Só que a área de processos já tinha o Zé Filho cuidando da área, né? Já com projetos, com muita coisa acontecendo. Então eu vim bem como apoio, assim. A princípio como consultor mesmo para assumir projetos, para botar a cara a tapa ali mesmo, executar projeto e auxiliá-lo, né? Então, inclusive, a sociedade foi uma pré-condição, não tão parecido com o do Júlio, mas no meu caso foi. Falei, cara, eu não vou sair daqui, né? Estável para ir para Goiânia, para fazer a mesma coisa lá, ganhando talvez menos, com uma perspectiva de virar só. Falei, não, cara, essa é a condição. Os caras, não, bom demais, bora que tem vaga aqui, nós vamos crescer muito.
É 1 bilhão daqui a poucos anos, tá? Então aí você vem, né? Unicórnio. Então, como eu queria ter essa liberdade, né? Entrar nesse mundo, que é empreender, mas empreender vírgula, né? Porque a Luri já existia, né? Não é empreender... Vamos falar mais assim, dono de negócio, né? Porque empreender, o conceito de empreendedorismo é um pouco diferente, né? É pensar o negócio novo, né? Montar, é desbravar mercado, vai um pouco além. E aí, tocando a área de processo, até que chegou um momento, né? Que o Zé Filho resolveu sair, conquistar outros caminhos, aí, outros objetivos de vida. Ele saiu... Calma que a gente vai chegar lá ainda. Isso aí é na refundação, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Não, mas eu tenho que fechar o ciclo. Eu tenho que virar sócio. Eu tenho que fechar o ciclo. Já era sócio, já. Eu tenho que fechar o ciclo porque o Zé Filho saiu, então, da Lura da sociedade. Quem assumiu a vaga dele? Rafael sai. E o que eu falei pra ele Atingiu na os entrevista Está no seu lugar. em 2009? É verdade. Ou seja, no lugar dele. durou um pouquinho mais que 5 anos, mas o que eu falei pra ele? Ele ia estar no seu lugar. Então foi meio que uma profetização, assim. Cara, em algum momento, em algum lugar, eu vou estar no seu lugar, que foi ser sócio da Lura, à frente da equipe de processo, no lugar dele. Mas olha, que é onde ele exatamente está. está. Que isso aí eu aprendi também quando eu era estagiária. Isso aí eu nunca falei que eu queria estar no lugar, eu sempre fui empreendedora, mas eu nunca falei que eu queria estar no lugar da minha gestora lá, da dona da empresa. Mas uma coisa que ela me falava, você tem que querer estar no meu lugar. Por quê? Para eu crescer, alguém tem que vir no meu lugar, e você tem perfil. Sim, exatamente. E não quer dizer que é tomar o lugar. Tomar o lugar. Eu quero estar nessa posição. E eu quero crescer. Para você alçar. Tanto que hoje ele tá alçando voos maiores, então... Sim. Exatamente. Eu nunca consegui lidar muito com o processo seletivo, porque eu sempre achei um trem meio bobo, assim. Não diga Chega isso. lá... Não diga isso. valorizando a Não, minha do sócio. área. eu tô falando Meu produto. Mas, Você já participou de algum hoje eu processo entendo por causa do meu perfil empreendedor. Imagino tanto deve ser Eu chato. sempre entrevistar ia um para... aluno. Nossa, cara, eu sempre fui muito crítico. Então eu ia para Pois é. processo seletivo Eu participei de um. e eu ficava vendo aquilo lá e falava, cara, por que essa pessoa tá me perguntando isso? Isso não vai levar a nada. Então, eu criticava o próprio processo e aí a pessoa já me odiava de cara. Então eu não conseguia passar em processo seletivo nenhum, porque eu já irritava tanto quem estava me selecionando. Mas Né? pra quem não conhece o Ronaldo, assim, igual eu conheço o Ronaldo antes da Lura, né? Tem mais de 20 anos. 30 anos? Tem, ué. Estamos com 30 mais de anos. 40. 30 anos que eu Vocês conheço. estudaram juntos? Ele- No... A gente não chegou a estudar junto, mas verdade. tinha a infância. né? Vocês junto. moravam o meu, perto. O meu primo, o Igor, que é um grande parceiro nosso. Que também já foi sócio da Já foi Luri. sócio da Lura. Ele era vizinho do Júlio. Ah, A gente Então, cresceu eu junto. conheci Então o o Ronaldo Júlio. tava lá em casa todo E dia. o Igor sempre foi mais novo e eu era mais ou menos da idade do Júlio. Então acaba que tinha mais afinidade com o Júlio do que com o Igor, né? Mas assim, a gente ficava jogando bola Não, junto lá. e meu pai tinha banca de revista. Ixi, Então o Ronaldo ia todo dia lá pra ver gibi. Tá? Gibi. Gibi. E chegava lá e ficava o dia inteiro. a Mônica, da novela das 9. Não, ele gostava de ver super-herói, cara. O dia inteiro lá, super-herói. tal. Tá explicado. Impressionante. Tinha Enfim, uns gibis que eram no plástico, aí você tinha que abrir. Aí o Júlio tinha a manha de abrir e fechar. Ele tinha Tinha uma ele já tinha seladora todo lá. equipamento lá pra fechar. não, seladora era coisa avançada demais. Eu fechava no isqueiro, mas... Não, o Júlio o Júlio é professor Pardal, ele sabe fazer Ele os sempre trem deu tudo. jeitinho pras coisas. Ele pega ali, vai fuçando e Meu sai. negócio é as se coisas. virar nos 30. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o Ronaldo, ele tem essa veia questionadora mesmo. Ele questionava tudo. Ah, não, mentira. Ele sentava diante de psicólogo e questionava psicólogo. É. Ele sentava diante de engenheiro e questionava engenheiro. Ele questionava os super-heróis do gibi. Questionava tudo. Então, Bom, eu tinha muita dificuldade com o processo seletivo por isso, porque quando ele me fazia uma pergunta, eu voltava com outra pergunta e, enfim, aí no final das contas o processo seletivo... Mas hoje eu entendo, porque realmente era essa coisa de, cara, eu tenho dificuldade de ser funcionário. Pensa né, se eu te tipo- entrevistasse um tempo atrás. Eu ia escrever não. bem grande assim, ó, chato, não indico pra nada. Provavelmente. Muito Exatamente. chato, questionador, Mas eu acho que é isso que é conversa fiada. empreendedor, porque Não ele não consegui consegue... pegar nada dele. Ele não consegue se empregar, então ele tem que empreender. É um sinal de que não era aquele caminho. Sim. né? Sim, A gente tem que exatamente. estar aberto a esses sinais. Igual eu tive que estar aberto a alguns para estar aqui. Sim, Então, assim, só fechando o ciclo da história, né? mas muito bacana. Fazendo esse exercício em retrospectiva, essa regressão, né? É muito legal. Se a minha mãe não tivesse falado sobre engenharia de produção, se ela não tivesse buscado, porque eu estava ali ainda sem escolher curso, eu só tinha afinidade com exatas, mais nada. Eu não teria passado no vestibular, né, da USP, São Carlos, trabalhado com consultoria de processos lá na Omnis, na consultoria, não teria conhecido o Zé Filho, não teria vindo para Goiânia, não teria sido sócio da Luri,
não teria conhecido a Ali, não teria minha filha, não teria nada disso. Exatamente. Então dá pra fazer uma conexão da minha mãe com a neta, né? Com a minha Pequeno filha. evento que direcionou toda a sua vida até hoje, né? Então é um grande... Quando você falou assim, que minha mãe falou me recomendou, né, engenharia de produção. Eu lembro, quem falava isso pra gente? Não lembro quem falava isso pra gente, mas lá na faculdade de administração. Mas é porque em 2001 surgiu o curso de engenharia de produção aqui em Goiânia. Uhum. 2000. Eu entrei na faculdade em 2001. E um dos cursos que eu olhei pra fazer foi engenharia de produção, que uma amiga minha mais velha já estava fazendo. Sua cara, Patrícia. E aí falava que era uma administração meio com exatas, que seria um pouco melhor. Muita gente caiu nessa Isso. história, porque o cara adora administração. Chegava lá, cálculo 1, física, nossa, Pois não é, quero isso aqui ela não. saiu da faculdade para fazer direito. Muita gente se frustrou por causa disso. Mas é Não, uma mas eu ia administração. falar outra coisa. Eu ia falar que tinha um cara lá na faculdade que falava assim, que só escolheu a administração porque era o primeiro da lista. Pegou lá e marcou. O primeiro aqui. A administração. Eu não lembro quem falava isso. Eu fiz Andava computação. com a gente lá. Porque... Né, Seu assim, primeiro curso que você entrou, passou no vestibular e foi para computação. Computação. Primeiro porque meu pai e minha mãe são professores de educação física. Eles me proibiram de fazer educação física. Falaram, você pode fazer qualquer coisa, você não, tem muito contanto que perfil não educação seja física, educação né? física. Cara, eu jogava tudo, você pensar. Eu Ronaldo queria. E eu queria jogar, eu queria ser... atleta. Queria... Atleta não, mas pelo menos de querer Eu fazer jogava esporte. tudo. Eu nunca fui, né, muito bom em um esporte específico, mas eu jogava tudo. É porque, pô, pai e mãe professor de educação física, então, e eu sempre hiperativo, né? Eu jogava, acho que seus filhos vão também, daqui a pouco, vão se embrenhar. Porque é uma forma de você se ocupar o dia inteiro. Sim. Então, eu jogava bola, depois eu jogava vôlei, basquete, eu jogava tudo. A mãe já tá procurando também. Mas, de qualquer forma, meus pais me proibiram. proibiram. Marciais, disciplina total. A primeira regra, você pode fazer qualquer coisa menos educação física. Educação Então, física. já foi uma coisa que eu cortei. E aí, naquela, acho que igual o Rafa, né? Assim, acho que todo mundo é mais ou menos, pelo menos assim, na minha geração, a gente, pô, você, com 17 anos de idade, tem que definir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Eu não tinha a menor noção, né? Mas aí, como eu gostava de computador, e computador era década de 90, era uma coisa assim, nossa, né? As .com, não sei o que, era uma coisa que tava Microsoft, aquela coisa que... Nossa, aí é o futuro, de fato é, né? E aí eu falei, bom, então eu vou fazer esse negócio, porque eu já gosto de computador mesmo. Só que aí eu fui descobrir que não adianta, não é só você gostar de computador que você vai, né, trabalhar com computação. E eu era um bom aluno, só que eu pensava assim, cara, eu vou... Passar 5 anos estudando esse trem aqui. Eu vou formar nesse negócio. Eu já era monitor, eu já estava entrando para pesquisa. Então eu falei, eu vou formar nesse negócio. E eu, como eu não sou uma pessoa burra, sou uma pessoa, né? Eu me considero uma pessoa inteligente. Eu vou trilhar uma boa carreira nisso daqui. Só que eu vou chegar lá com 50 anos de idade e falar assim, putz, o que eu fiz minha vida? Trabalhar a vida inteira num trem que eu não gosto. Sou uma pessoa frustrada. Então eu tive que mudar. Com 2 anos e meio de computação, eu falei, cara, isso aqui não vai, né? Depois de virar a noite, chegou a parar com 2 programando anos e meio, zero. praticamente meio curso. Assim, meu pai queria me matar, mas... Não, o curso são 4 anos. Ciência de computação são 4 anos. 4 anos. É porque depende. É igual administração, né? Computação. Você estica ou puxa, né? Computação, na minha época, de manhã era 4 anos, quem estudava à noite era 5, porque você acaba tendo que fazer uma grade maior. Mas assim, meu pai queria me matar, mas foi importante tomar essa decisão. E aí fui para administração. E na administração me encontrei, né? E aí, de fato, foi. Mas... Então, em 2014, né, continuando a história, né, o Rafa já contou, foi bacana. Podcast é bom porque eu nem sabia dessa história toda, era coisa boa, né? Agora o grande aprendizado do podcast é o só se conhecerem melhor. Tipo, vocês estão juntos há 30 anos, não se conhecem. Você tem 42, rapaz? Você tá vendo? Muito bom. E aí, nessa mesma época, né, assim, entrou a Patrícia também, em 2014, um mês depois, né? Mais ou Foi. menos. Meio do ano, mais ou menos, né? Mas exatamente nessa... final de julho, agosto, que nesse eu entrei, momento ali de explosão, de crescimento, e de vamos fazer e vamos crescer. E muita ambição e vontade de dominar o planeta, né? Faturar 1 bilhão. E aí, nisso, agora começa a Patrícia a contar a história dela. E como é que ela estava, o que ela estava aprontando e como é que ela veio parar na Lura, né? Eu conheci eles fazendo consultoria. Eles já estavam fazendo consultoria na empresa que eu estava trabalhando, uma empresa que estava... A Luri. Não, mas quem era na época? Tava a equipe de processos e a equipe do controladoria. Só que o Rafael não tava, né? Não, nesse projeto não. O Rafael não tava nesse projeto. Acho que era um dos maiores projetos de vocês, né? E mais encrencado. É por isso que a gente começou assim, foi um ano que a gente fechou grandes contratos. Até então a gente tinha uma boa carteira de clientes, mas eram contratos menores. Aí, de repente, em um ano a gente fechou
grandes contratos, e veio o Gustavo também, que veio com bons contratos de São Paulo, né? Assim, São Paulo, Bahia, enfim, de fora. Então, a gente se viu no ano ali com um faturamento que a gente nunca tinha tido em nenhum ano anterior, né? Então, foi a hora que, pô, agora é a hora de virar a chave Estão e deixando a gente sonhar. explodir, né? Então, vamos trazer para é aquele negócio, né? Fechamos o contrato, agora a gente tem que atender, né? Então, assim, a gente já tinha, claro, uma equipe, mas como a gente fechou muitos contratos, a gente precisa trazer mais gente para atender bem esses contratos, né? E aí, no seu caso, você estava na gestão de Eu estava na gestão de RH, eu era gerente de Você RH era um do cliente, você era uma eu cliente fui cliente nossa. da Luri. E aí, como era uma empresa que a gente estava reestruturando, eu contratei muita gente, estava num momento muito difícil da empresa, Programa mas trainee. fiz a contratação de trainees, o trabalho foi super legal, e aí eles gostaram do meu trabalho, porque eu que tocava as reuniões, né? Você lembra que eu que Sim. marcava, eu que fazia os gestores irem, eu que pegava no pé. Patrícia era top. E aí, eu que cobrava. Todo mundo lá tinha que estar na reunião, eu que era patrocinadora, né? Era eu e a Marcela. E aí, quando eu resolvi sair de lá, antes de eu sair de lá, eu comuniquei que eu ia sair, eles já entraram em contato comigo e falaram assim, nós queríamos conversar com você, porque a gente Nossa, sempre sério? teve o sonho de montar um RH na Luri, porque quando a gente manda vaga para parceiro, fica aquela coisa desconexa, não conhece muito bem o cliente. Só que eu tava no momento, tipo assim, eu queria tirar um ano sabático. Tanto que eu falei, peraí que eu vou viajar e depois que eu voltar, a gente conversa. Aí eu voltei de viagem, a gente conversou, deu certo. Até porque também, voltando lá no passado, eu sempre tive uma veia empreendedora, graças ao meu pai. Minha mãe é funcionária de banco muitos anos, estável, mas meu pai sempre foi empresário, meu pai sempre teve negócio, meu pai me colocou para trabalhar com ele cedo, então eu nunca fiquei parada. No momento que eu ficava à tarde, eu estava trabalhando com meu pai, inventando alguma moda. Entrei na faculdade, foi engraçado também, porque meu teste vocacional, minhas coisas são todas atrapalhadas, né? Sempre. Meu teste vocacional deu engenharia civil. Lá em cima, engenharias exatas. Nunca gostei de matemática. Engraçado isso, acho que por conta do raciocínio lógico. Foi a execução também. Isso, da minha alta execução. Então, deu lá em cima engenharia, eu queria fazer veterinária, só que na época tava na moda psicologia. Aí, não sei se vocês lembram daquele manual do estudante. Você que teve banca de revista, seu pai. Você lembra do guia do estudante? sim. Tinha o guia do estudante, Isso. tinha o Almanac Abril. Inclusive tinha no uma ano... molecada comprava Isso, esse era. aí. A gente escolhia a Você profissão lá. pelo salário. Esse salário aqui é bom, quero fazer esse negócio aqui. Nossa, 10 mil cruzeiros. oceanografia em Florianópolis. Oceanografia. Adoro Minha mãe, você tá marinha. doido? Você não vai sair daqui, não. Ficar soltando tartaruga. E aí, eu fiz vestibular para veterinária na UFG. E acabou que eu fiz psicologia, que estava na moda, e também eu tinha gostado um pouquinho. Eu fiz psicologia, contrariando todo o meu teste vocacional, lá do Dinâmico. E aí, passei para psicologia na PUC. E na segunda fase da veterinária da Católica, segunda fase da veterinária, da Federal, meu gato morreu uns dias antes. Meu gato caiu aí, sofreu um acidente. Sempre teve gato, então? Sempre tive gato, desde Ei, pequenininho, legal. adoro. E aí, o meu gato sofreu um acidente de um cachorro aí, eu fui no veterinário, foi um processo doloroso e eu não tive coragem de fazer. Como eu já tinha passado a psicologia, meu pai falou assim, minha filha, vai fazer. Já passou mesmo sendo PUC, um dos cursos mais caros. Ele falou, faz. Eu falei, então, bora, vamos fazer. E aí, a gente entra no curso, achando que vai ser psicanalista, porque na grade da Católica é só psicanálise. Aí depois você acha que vai ser behaviorista. E um dia, eu estava passando no corredor da Católica, fazendo minha pré-matrícula, vi lá a vaga de estágio. E eu estava trabalhando com meu pai, e eu não sei o que meu pai estava fechando alguma coisa, numa transição, e eu falei assim, vou fazer estágio. Aí entrei lá, Grupo Empresa, que era uma das maiores consultorias de Goiás, e entrei lá, fui fazer estágio, fiquei lá 2 anos ou 3 anos, até me formar. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir sempre para grandes empresas. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito futriqueira, eu nunca aguentei ficar quieta. Terminei meu trabalho, e até inclusive hoje é uma coisa que eu morro quando alguém fala assim, mas isso não tá na minha função. Dá vontade de matar a pessoa que fala uma coisa dessa. Não cresce. E aí eu trabalhava na Mabel. Lá era caixinha mesmo, eu era do recrutamento e seleção. Eu fazia 100 vagas por mês. E eu conseguia otimizar o processo de seleção. Eu ficava com dó de ver as pessoas lá fora, esperando para pegar a senha. Ficava com tanta dó, ficava com tanta raiva. Consegui otimizar esse processo. E aí o pessoal começou a ir mais tarde e eu consegui
organizar para que os encarregados e os gestores fizessem a seleção seguidinha. Então, toda terça e quinta, eu tinha entrevista com as pessoas, uma época maravilhosa que a gente tinha 200 candidatos por vaga, hoje não tem isso mais. Fazia fila para me esperar. E aí, eu organizava, eu fazia a entrevista com 20 pessoas, numa turma, 20 pessoas outra turma. Então, toda terça e quinta eu entrevistava em média 40 pessoas. E aí, eu já aplicava teste com a minha equipe, eu já aplicava os testes. E aí, quando eu falava, essa aqui tá ok, eu já dispensava algumas pessoas e falava, olha, a gente tem algumas vagas, vou pedir para os supervisores virem aqui para vocês já conversarem com eles. Porque aí daqui a pessoa já sai empregada, que já apliquei teste psicológico, fiz as entrevistas, tá tudo ok, tá com a documentação, já sai daqui para admissão e vem trabalhar o mais rápido possível. Então, consegui organizar isso e fechei minhas vagas muito rápidas. E aí, nos outros dias, eu fiquei meio ociosa. E aí eu fui aprender a fazer admissão, aí depois fui aprender a fazer demissão, fui entender como é que funcionava a folha de pagamento, fui participar de ação trabalhista. A menina que era do jurídico, eu ia junto com ela às vezes, sabe, para aprender. Então, eu tava sempre futricando. Então, segurança do trabalho e serviço social, que a Mabel ainda tinha serviço social, que tinha a Fundação Nestor Escodro, que tinha toda assistência, família. Então, eu fiz esse RH completo, que eu acho que foi minha base, que eu sou apaixonada, é a Mabel. Tanto que eu ainda conversei ontem com um colega meu de Mabel. Todo mundo que estava naquela época na Mabel tá super bem profissionalmente hoje. Por quê? Era uma empresa que te ensinava demais, te colocava para trabalhar, te dava uma base muito forte. Tanto que de lá, na verdade, eu nunca mandei currículo. As pessoas me convidavam, ficavam sabendo de mim por alguém, por algum networking, e falavam, Patrícia, quero montar um RH, vem para cá. Saí da Mabel para ser gerente de RH na São Jorge, shopping da construção, inaugurei 2 lojas. Tinha mais de 1.500 colaboradores. Depois de lá, eu saí para empreender. Abri uma empresa de consultoria de gestão de domésticas. Passei muita raiva. Ganhei dinheiro, mas passei muita raiva. Porque também é outro mercado. Não foi na São Jorge, não. Foi depois da Piracanjuba. Eu saí da São Jorge porque eu recebi a proposta da Piracanjuba para montar o RH. Eu fui a primeira RH da Piracanjuba. Então, assim, super inquieta. Edilson que não me ouça aqui, que era meu gestor da época, né? Mas... quando ele me colocava pra fazer uma coisa e ele não deixava eu fazer, eu já ficava lá desesperada, porque eu queria fazer, fiz programa de líder, inventei tanta coisa, fiz meu primeiro outdoor training lá, de uma que eu tive de base na Mabel. Aí eu fiz meu primeiro outdoor training com os gestores de lá, foi super legal. E aí resolvi sair da Piracanjuba, porque eu chegava muito em cima da hora, muito atrasada, perdi o ônibus quase todo dia, tinha que ir de carro, gastava meu salário pra ir de carro. E aí, saí da Piracanjuba e fui empreender. Eu queria ir para São Paulo, porque na época também estava a moda dos projetos, dos processos trainee. E eu sempre quis também, por causa do Grupo Empresa, trabalhar em grandes empresas. Então, eu estava em muitos processos trainees. E aí, quando saiu o último da Danone, falou assim, não, você não passou por causa do meu endereço em Goiânia. Aí eu falei, quer saber? Vou empreender. Muita gente, como eu estava trabalhando com seleção, me pedia vaga. Você não tem uma funcionária para me indicar? Até hoje, ficam atrás de mim para isso. E na época o mercado estava bom. Então, assim, trabalhei com doméstica, jardineiro, babá, consegui montar a turma para desenvolver babá, tudo. Só que aí, mesma coisa, começou a faltar mão de obra, época de política. Falei, quer saber? Eu vou voltar pro mercado. E logo nisso, a Marcela me encontrou, não sei como, e me convidou para ir para Creme Mel, para montar o RH da Creme Mel. Montei o RH da Creme Mel. Fui para Transbrasiliana, que foi o projeto que eles me encontraram. Então, sempre inquieta, cheguei até aqui. Na Transbrasiliana a gente ficou encantado com a Patrícia, porque... E desorientado também, né? Porque... A gente ficou, assim, impressionado, assim, essa potência de trabalho da Patrícia, né? Assim, ela pegava e a gente estabelecia ali o que a gente tinha que fazer, o plano de trabalho e tal... E a Transbrasiliana, na época, era uma empresa que tinha... Eu lembro que eu estagiei na Brasitelecom, trabalhei na Brasitelecom na época que ela lançou a sua operação nova, né? O Brasitelecom GSM, Pula-Pula e tal. E a Brasitelecom era o seguinte, ela era a Telegoiás. Então, era uma empresa pública que foi privatizada. Só o caos. E aí depois, começou, então ela é uma empresa de telefonia pública, virou uma empresa de telefonia privada, e manteve aquela cultura da empresa pública, só que aí veio o lançamento da operação móvel, que era celular. E celular era uma pegada totalmente
acelerada, dinâmica, louca. E aí eu entrei bem nessa época que a Brasilecom estava estruturando essa operação. E eu pude ver assim, na vida real, assim, né, de uma forma muito clara, esse choque cultural. Porque você tinha um prédio que era da telefonia fixa e um prédio que era da telefonia móvel. Suntuoso, né? Não, aquela Luxuoso. loucura. Você chegava lá no prédio do lado da telefonia fixa, Aquele maravilha. tranquilo, aquela coisa, bate-ponto, tal. Você chegava no outro, dava meia-noite, o povo trabalhando, aquela loucura, gritaria. Foi lá que eu conheci a Daniela. E aí, quando a gente entrou na Transbrasiliana, eu vi isso, tipo, aquele jeitão de empresa mais antiga, assim, né? O pessoal meio que bate ponta, aquela coisa e tal, que é totalmente diferente da O Patrícia. RH separado do departamento pessoal e do segurança do trabalho, cada um numa você sala via a galera fechada. com aquele- Pelo amor de Deus. Você via a galera Quebra a com parede. aquele jeitão, né, e tal, e a Patrícia com um jeito totalmente arrojado, tá? A Patrícia Estou. A Patrícia era um ponto fora da curva gigantesco na empresa. Ponto fora da água. E aí e assim, uma coisa que eu ficava impressionado é como ela era mão na massa. Então ela pegava, entrava fazia. no Eu entrei no ônibus. ela fui entrava parar no lá e ônibus, era ia viajar, ia pra não sei aonde, fazer a coisa acontecer. Vou resolver o problema. Eu tinha que resolver o problema. Bom, onde que é? Aquela- Não, Nossa, não, ninguém dá Aquela conta. loucura, Gente, por né? que eu consigo? Então, e assim, coisa que muito homem não fazia, ou ficava ali meio de frescura. de frescura, a Patrícia pegava e fazia e saía fazendo, não tava nem aí. Então a gente ficou muito impressionado com esse perfil da Patrícia, né? Com esse volume, essa vontade, essa força de trabalho da Patrícia, essa dedicação e tudo mais. Mas, pô, legal. A gente tem essa política de nunca tirar ninguém do cliente, né? Assim, a gente não tira ninguém do cliente. Mas, como a Patrícia resolveu sair do cliente, aí a gente conversou, né, com a Marcela na Se época. podia, né? Ó, Marcela, como a Patrícia saiu, né? A gente tem muito interesse dela trabalhar na Lura com a gente. Assim, tudo bem, a gente, né? É um acordo de cavalheiros. A gente pode, agora, uma vez que ela saiu da empresa, a gente pode fazer esse convite e tal. Não, pode, tranquilo e tal. Aí foi quando a gente fez esse contato e a Patrícia, então, depois desse período sabático, né, curto aí, ela entrou. não foi um ano, então. Não, foram alguns... 2 semanas. Não, 23 dias eu viajei, depois voltei. E a gente organizou para eu começar na Lura. Eu não lembro se foi julho ou agosto. Tirou Acho férias. que foi depois de julho, porque eu acho que eu fui para Araguaia. Depois do Araguaia, eu comecei a trabalhar. E foi Vamos muito começar bom, no Araguaia, né? porque a Patrícia, como ela tem esse perfil empreendedor e esse jeito, hoje, entendendo mais de traços de personalidade, né? Assim, a gente vê o traço... Psicólogo, Coitado, não psicólogo. né? Analisa melhor que a Nada minha, de psicólogo, que a mas minha eu, equipe. mas eu Pois é. estudei bastante, porque todo líder acho que tem que entender como lidar com pessoas, né? Então, assim, esse traço aí que é mais do improviso, mais do caos, né? E menos do organizado, estruturado, Execução. foi muito importante porque a Lura estava numa época extremamente caótica. Então, a Patrícia soube navegar nesse caos aí. Né? Uma coisa que eu ficava muito preocupado. Nossa, a Patrícia vai entrar, vai ficar um mês... Patrícia vai Pelo sair, amor né? de Deus, não fica aqui não. Pelo contrário, ela peitava, ia pra cima e tal. Acho que ela navegou super bem nesse caos aí, né? Soube se posicionar, soube fazer a coisa acontecer e tal. E tanto que ela, diferente do Rafa, que já entrou para ser sócio, a Patrícia não entrou para ser sócio. É isso que eu ia perguntar. Assim, ela entrou com uma condição de ser sócia futuramente, de tocar uma nova unidade, que Na era a verdade, eu unidade de entrei para RH. ser sócia da área e não da Isso, Luri. Exato. Né? Era para tocar o RH, mas eu não era sócia da Luri como um Isso. todo. Então, assim, e era uma negociação, coisa de jovem, né? Tipo, não, vem que vai dar certo, aí você vira sócio lá na frente e tal. Tipo, me dá coisa pra fazer que eu faço aqui, e o meu ela horário, meu topou horário de e trabalho. tal. Mas acho que o bacana, assim, o que encaixou foi essa oferta de autonomia. Falou, olha, Sim. a gente precisa montar essa área aqui e você vem para montar isso aqui. E aí o negócio dando certo é a sua área e aí você vira sócio, tá, enfim. Ah, e detalhe, eu entrei, na verdade, no começo para fazer seleção. A minha unidade era seleção de gestores, que era o que a Luri tinha mais dificuldade. Só que aí, com o tempo, foi surgindo a oportunidade de consultoria de RH. E aí eu fui entrando. Inclusive,
clientes que viraram amigos, como a Juliana do Frigoiás, Sim, que foi uma das sim. primeiras clientes que eu tive. Sim. A gente engravidou junto, do primeiro filho, do segundo filho. Ela, no caso, do terceiro, né, Ju? Mas o legal foi isso, que aí eu comecei a entrar na consultoria, eu entrava na seleção e via a necessidade e a gente começou a entrar na consultoria Exato. de RH. Bom, e aí a gente juntou, então, nessa época, 2014, 15, 16, né, o ápice do crescimento e do caos da Luri, né? Assim, acho que era 10 sócios, se eu não me engano. Era um... Não, a Patrícia estava junto quando a gente fez aquela reunião com 15 pessoas. Não, acho que Não. não. 15, tá? Cada Eu dia já estava um na número. Lura, Eu já mas estava não na na Lura, mas não Mas participava. não era... Não, porque eu era da área de gestão de pessoas, de RH, de esse seleção, período na de verdade. Você virou transição, sócio depois, é. você virou sócio depois de que Não, diluiu então, tudo. Isso. Aí, foi na refundação. aí que tá. Aí a gente foi crescendo, né? Projeto na Índia, aquele trem, aquela loucura e tal. Só que um caos danado, zero governança, zero alinhamento dos sócios, cada um tocando de um jeito que dava e tal. E cresceu na competência de cada sócio. Não na competência coletiva, mas na competência individual de cada sócio fazendo a coisa acontecer. De uma forma muito, muito desgovernada. E eu acho que é assim, né? Assim, a gente percebe que grande parte, se não for toda a história, todas as histórias de empresas, de empreendedores, eles começam assim, né? Tipo, você pega a Apple, que hoje é a maior empresa do mundo, ela começou aquele caos ali, Sim. vendia, não tinha nem para entregar e tal, aquele trem, As histórias dos nossos garagem e tal, clientes né? que cresceram, você É, vê que sempre exatamente. teve esse momento de Exato. De O cliente caos pergunta, pra poder tem? virar. O cara fala, o cara não tem, mas ele fala, Mas tem. eu Tem, faço. Exato. tem, eu faço. E assim a gente, é claro que a gente sempre teve esse cuidado de atender bem o cliente, porque a gente sabia que a gente não era empresa, a gente tinha certeza que a gente não queria ser uma empresa para fazer um negócio aqui e quebrar no ano que vem. Ah, um detalhe também. Eu sou super crítica. Já participei de consultoria de grandes empresas, nas empresas que eu trabalhei. E uma das coisas que eu morri de preguiça, que foi o que me deu mais afinidade para trabalhar com a Luri, era o hands-on. Vamos na massa. Porque a gente chegava lá, a consultoria chegava lá, Big Four, passava no RH e falava: essa aqui é a sua planilha. Final do mês a gente tem uma reunião e você tem isso aqui pra fazer. Aí tava lá, só o status. Falei, gente, o que essa desgrama dessa pessoa faz? A pessoa não sabe fazer RH e tá me cobrando. Então eu ficava puta da vida. É. Mas eu ficava muito estressada com isso. Aí quando a Luri foi fazer a consultoria e eu participei, e aí eles ensinavam beabá, sabe? Uhum. Você vê assim, que os gestores não estão preparados. Então vamos treinar os gestores para fazer isso e aquilo. E aí eu ia junto. Montava o programa de desenvolvimento de líderes. Aí eu vi que as coisas mudaram. Por isso que eu tive essa afinidade. Exato, e isso foi um dos fatores diferenciais do crescimento da Lura. A Lura cresceu porque ela foi se posicionando no mercado como uma empresa de consultoria diferente. De ensino e desenvolvimento. Quando você pegava as grandes, e até hoje a gente vê isso, né? Os grandes nomes, as grandes empresas de consultoria de fora, assim, geralmente você tem o quê? O que a gente percebe, né? Tem uma marca muito grande, muito forte, mas a equipe geralmente é mais júnior. Você tem, às vezes, um sócio, que é o cara, e um bocado de júnior ali, que aí, como você já tem a marca, você só vai lá, o cara grande vai lá, né, o sócio vai lá para fechar o contrato, mas quem toca o dia a dia ali é uma equipe muito júnior e tal, e não é muito mão na massa. Ou então, vai lá o sócio só dar uma aula, né? Ele vai dar uma aula, ele vai falar... Ou senta vem, na... passa um Nossa, mês. outra coisa que me matava Leva um era material assim... de peso. Não, a pessoa nem dava volta na empresa pra ver o que estava acontecendo. Ficava lá na sala, sentadinho, no ar-condicionado, no computador. E aí, cada hora, um gestor tinha que ir lá pra fazer um relatório. Nossa, isso me matava. Exatamente. Me matava. Burocracia de empresa. Então, geralmente, era uma consultoria muito, assim, de fala, de ir lá e falar um negócio, outro, né? Ficar ali no Olimpo, né? E as empresas goianas não estão preparadas para isso, porque a gente tem que exatamente. ensinar o básico, fazer Porque junto, é construir uma juntos. faixa de mercado, né? Assim, Sim. tem a empresa grande preparada para receber uma consultoria sim. Isso. E ela já gosta. se preparou, isso. E Ela já ela fez tem toda a gestores transição. maduros, ela tem uma gestão Isso. profissionalizada. Ela quer o cara Sim. mais bambambam, que vai lá, vai dar as diretrizes e meu time aqui executa. Exato. E eu vou ficar aqui só monitorando se está acontecendo ou não. Perfeito. O nosso cliente hoje, ele não é nem o cara que vai pegar essa consultoria e ele não quer uma consultoria muito pequenininha também, que não dá conta de atender ele. Ele precisa justamente de uma consultoria, não, que vai me trazer conhecimento, bagagem, mas que vai me ajudar a fazer. Sim. Então, a Luri
ela entra assim nesse gap, né? De uma consultoria competente, boa, com gente boa, mas que não vai só ficar me dando aula aqui, dizendo o que eu tenho que fazer, que eu já sei que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu fiz também, que às vezes eu vejo quando a gente entra na consultoria, e alguns gestores não querem a consultoria. Eu falo, gente, que burrice, por que você não gruda no consultor, na consultoria, e vai aprender para você desenvolver? Então, assim, eu também sempre colei nos consultores para aprender. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de fazer um MBA, eu fiquei esperando um período para fazer um MBA, entrei numa turma da FGV de gestão empresarial. Eu não fiz gestão de pessoas, eu fiz gestão empresarial porque eu sabia que eu não queria ficar só na gestão de pessoas. Aí eu fiz um curso, eu fiz o MBA de gestão, GE27, minha turma foi ótima, ainda fiz a comissão de formatura. E assim, eu fiz o MBA, minha turma tinha grandes nomes aqui de Goiás, tinham grandes empresários, grandes gestores de multinacional. Então assim, eu era mais fraquinha da turma, eu era analista de RH da Piracanjuba, sabe? Então assim, só que eu era a única de gestão de pessoas. Então, todo mundo me pegava para os grupos, para trocar ideia e tudo mais. Então, eu fiz um network. Foi uma época, assim, muito boa de networking. E eu vi como é importante esse networking. Sim. E aí, eu enriqueci demais. Por quê? Porque eu colava e eu queria saber o que estava acontecendo do outro lado. E não só dentro da minha área de gestão de pessoas. Depois que eu fui fazer uma especialização em gestão de pessoas. É porque a empresa é um organismo, Sim. Né? Coisa demais. Está tudo ali comunicado. Você está lá só no seu... Exatamente. E aí, nessa fase, então, a gente, né, crescendo ali e com essa pegada mão na massa, né, chegaram pessoas muito boas, né, Patrício, Rafael, tudo. E a gente cresceu muito, mas chegou pelo menos eu costumo dizer isso, né, assim, a desgovernança, uma hora ela cobra o seu preço, né? E no caso da Luri, foi o preço da ruptura, né? Chegou um ponto que todo aquele caos, toda aquela desgovernança, aquele crescimento desgovernado, internamente, embora externamente a gente continuava fazendo um bom trabalho para o cliente, cuidando de fazer o melhor possível, internamente a gente chegou num ponto de desgaste muito grande, emocional, estresse, né, entre os sócios, desalinhamento, desgovernança. E aí a gente, então... foi arrastando aquela condição ali até chegar num ponto que não dava mais, né? Não dava mais para a gente manter aquela equação. Então, foi quando a gente sentou e começamos a ter essa conversa da cisão, né? Como que a gente vai manter a Luri? Em 2017. Colocando na linha do tempo, 2016 para 2017, né? 2016. Porque cisão nunca é um processo do dia para a noite, é um processo longo, várias conversas, né? Quem que vai ficar, quem que vai sair, como é que vai ser, muitos sócios, né? Quem vai pagar, quem vai receber. Isso, exato. Qual que vai ser o valuation, quanto vale a marca, quanto vale esses itens subjetivos, né? Que aí tem um valuation mais emocional, né? A marca, não sei o que lá mais e tal. Então, a gente foi um longo processo aí, conversando sobre isso, tentando entender como é que ia ser para fazer isso da melhor forma possível, até que a gente chegou na equação de fazer mesmo a cisão, né? Teve um sócio que saiu, fundou outra empresa de consultoria, outro sócio saiu, ficou com uma parte da carteira, outro sócio saiu, foi tocar uma empresa de um cliente, né? Então, a gente foi se fazendo essa cisão, se reestruturando, e aí, em 2017, a gente refunda a Luri, aí com os sócios que estão até hoje, né? E aí aí acho que cada um pode falar a sua percepção, né? Porque estava todo mundo junto nesse momento. E aí, nesse momento é que a gente virou para a Patrícia e falou, Patrícia, olha, a gente está refundando. E eu planejando minha gravidez, e a gente quer que você seja sócia aqui da área de pessoas. Você seja sócia da... Eu só não lembro se a Patrícia, se essa conversa foi depois da concepção das 3 áreas ou foi um pouco antes. Eu imagino não, foi que antes. Eu participei da cisão. Não, da cisão, mas teve um momento da gente sentar e dimensionar as áreas. Falar assim, sim, a Luri vai ter essa cara. Aí nasceu uma área de pessoas. Não existia isso. Não. Não existia isso. Não existe. Não, na verdade, ela já existia. Não, existia um produto. Existia um produto, é verdade. Não existia não um era uma time área dedicado com especialistas. Tanto é que... Eu ficava dentro da gestão organizacional, vocês lembram? Exato. Era um produto. A gente olhava para aquilo ali e falava assim, mas espera aí, tem um grupo aqui dentro da Luri que se auto-intitula como uma consultoria de gestão. O que vocês fazem? Gestão. Aí eu olhava para as outras áreas, porque eu fazia e falava, cara, mas é gestão também. Tá todo mundo fazendo gestão aqui. Não faz sentido alguns consultores falar, a gente faz gestão. Já o outro ali, ele faz processo. Já o outro ali, ele tá mexendo com um planejamento estratégico, o outro tá fazendo controladoria. Não faz sentido. Foi aí que a gente sentou. Eu lembro até dessa reunião, a gente estava na sala de reunião, ali estava eu, Ronaldo, não sei se mais alguém.
Mas a gente começou a rabiscar na lousa e desenhar. Bom, o que a gente faz? O que a Luri é? A gente está aqui para quê, né? Refletir mesmo sobre a existência da empresa para o mercado. E aí começamos a pegar os talentos que a gente tem, os especialistas, cruzar com o que a gente faz, já pensando na parte marketing da coisa, como oferecer isso para o mercado. Na verdade, isso era importante para o mercado e importante pra para a gente. exatamente. Né? Ah, claro, Né? o Assim, que era o nosso escopo? A gente estava, esse crescimento desgovernado também trouxe essa crise de identidade, né? Quem eu sou, né? Tipo assim, o que nós somos de verdade? Porque a gente tinha alguns produtos muito bem definidos, como o Lean, a parte de processo, a controladoria, a recrutamento de seleção, né? Então, tinha alguns produtos bem definidos, mas, por outro lado, tinha outros produtos que era meio que do jeito que o cliente quer. Ah, o que você quer? Ah, isso. Não, a gente faz. Então, a gente, por um tempo, acabou fazendo essas soluções por demanda, sob demanda, até para crescer, né? Para então, vou pegar o cliente e tal, eu quero isso aqui, eu quero. Só que isso, assim, por um lado nos ajudou a crescer, mas por outro lado era muito desgastante. Toda hora você ter que criar uma solução nova e essa solução nova, muitas vezes ela acabava entrando nas outras soluções. Tipo assim, peraí, então esse aqui, mas essa solução aqui, um pedaço dela já faz naquela outra solução ali. Essa aqui, um pedaço já faz naquela. E aí começou a virar um trem muito confuso, né? Tipo assim, mas peraí, o que é esse tanto de coisa aqui? E quem faz o quê, gente? Isso, exatamente. E quem deveria estar fazendo, porque Exato. a gente preza muito pela competência em fazê-lo, né? Exatamente. Não é fazer qualquer coisa. Peraí, mas você formou nisso, ou trabalhou com isso, ou fez especialização nisso, ou tem aptidão para isso? Então foi esse cruzamento aí, daí nasceu essa configuração nova. E a gente em 2017 entrou... que fez essa... 16, 17, teve essa conversa de dividir as áreas, né? Não, na verdade, isso foi um amadurecimento. A gente entrou numa jornada de autoconhecimento. Tipo assim, cara, então o que a gente faz de fato? Quais são as áreas? Quais são os produtos? O que eu queria saber, na verdade, é quando foi que você fez a virada. Porque era controladoria e depois você virou estratégia. Mas para definir a área de estratégia, então você já tinha que ter feito a virada do produto. Sim, mas isso já foi de 2016 para 2017. Em 2016, eu comecei a testar esse produto de estratégia. Assim, Workshops. 15, 16, eu comecei a testar esse produto de planejamento estratégico e tal. Que era uma demanda que eu via no mercado e que eu não via, eu via alguns players atendendo, mas eu falava assim, cara, mas aí é o meu jeitão, né? Tipo assim, crítico e ao mesmo tempo autoconfiante, né? Cara, eu tô vendo algumas pessoas fazendo isso no mercado, mas eu tenho certeza que eu consigo fazer melhor. Né? Assim, pela minha formação em administração, pelo todo o estudo que eu sempre tive, né, e tudo mais. E aí comecei a me especializar nessa área, fazer alguns cursos fora e tal, beber na fonte da governança da estratégia, né, e aí comecei a desenvolver esse produto. Aí comecei a testar esse produto, 2015, 2016, então quando chegou em 2017 já tinha uma primeira versão já mais madura, né, do que tinha que ser e tudo mais. E aí, então, assim, a estratégia meio que, a governança da estratégia meio que foi um spin-off da controladoria. Porque, não sei se você lembra disso, mas no começo eu vendia como controladoria estratégica. Não era nem governança da estratégia, nem planejamento estratégico. Eu falava de controladoria financeira e controladoria estratégica, né? E aí, então, que era para ser uma controladoria mais ampla, né? Com mais indicadores, não ter só os indicadores financeiros, mas ter os demais e tudo mais. Mas aí depois eu entendi que o termo correto era governança da estratégia, né? E isso já em 2017. Aí é o que o Rafa falou, que a gente... O ápice dessa jornada foi esse momento que a gente não chegou lá e desenhou. A gente já tinha mais ou menos alguns desenhos. Lá a gente chegou para bater o martelo final. Tipo, ó, a gente chegou até aqui, vamos chegar aqui, vamos fazer essa amarração final. Qual que é a versão final? A gente já tinha versão 1, 2, 3... Agora, qual que é a versão final? Foi quando a gente sentou e falou, vamos bater o martelo dessa forma. E aí, quando a gente terminou a cisão, e aí, eu não lembro se vocês lembram disso, mas para mim foi muito claro, porque foi um processo muito desgastante, né? Acho que toda cisão é como... Eu, graças a Deus, nunca passei por uma separação de casamento e, se Deus quiser, nunca vou passar por isso, né? Eu amo minha esposa, minha família e tudo mais. Então, assim, o desgaste emocional de você passar por uma ruptura, né, por uma cisão, num casamento, numa sociedade, é muito grande. Então, todo aquele processo foi um processo muito pesado, né? E aí, quando a gente concluiu aquele processo, a primeira pergunta era...
Exatamente. Quem quer ficar de verdade, né? Assim, não é assim, não, eu vou ficar, mas eu vou ficar só porque eu sou uma pessoa comprometida. Não. Agora não é hora mais para falar de compromisso pessoal, não. Agora é a hora de falar assim, eu quero ficar porque eu acredito nessa ideia, acredito nessa empresa e vamos para frente, né? Então, eu acho que eu me lembro da gente sentar numa mesa e falar assim, olha, estamos aqui os 5. Não me lembro. Eu me lembro disso aí muito claramente, né? Tipo, O Covid acabou com a memória do Onde que foi? Lá na empresa? Na Lura? lá na empresa, de sentar os 5 e perguntar um por um, assim, e olhar meio que no olho, assim. E o que vai tipo, fazer? E foi bem nessa hora que a Patrícia estava oficializando. Virando né? sócio, de fato. Oficializando. Não, vai tocar essa área aqui, porque aí é na área Não, e a área ganhou corpo. Ganhou corpo, o que faz, Ganhou o que nós vamos identidade, fazer, ganhou ganhou tudo. identidade. Porque antes era um produto Era dentro ali, de uma área. dentro da gestão. E aí eu lembro de falar assim, olha, cara, porque assim, vamos ser muito sinceros, muito transparente, muito tranquilo aqui, né? Assim, agora é a hora de falar assim, não quero ficar, eu quero tocar outras coisas. Beleza, outros já fizeram isso, né? Outros só já saíram e tá tudo certo, né? Mas agora a gente tem que ficar quem realmente quer ficar no negócio. E aí eu fiquei muito feliz de ouvir, né? Assim, cada um falou assim, não quero. Tá. Porque Todo mundo fala, né? não, você tem que entender o seguinte, você tá passando por um processo. fazer Mas você tá- também ia ficar feliz se eu ouvisse não, porque era nossa, né? Não, sim. No mas- momento, né? No mas caso, eu Você digo assim, reavalia a vida, né? É porque você passa por um momento em que você tá inseguro, tipo assim, cara, né, tantas pessoas saíram, quem quer de fato ficar nesse negócio, né? E eu sabia que eu queria ficar, tinha certeza que eu queria ficar, né? Mas eu precisava saber se os demais também tinham essa certeza que queriam ficar, né? E aí a gente ficou. E aí foi quando a gente começou de fato estruturar o negócio, né? As áreas, fazer o planejamento estratégico, qual que é o nosso DNA, qual que é a Montar nossa time, alma. porque o time estava um pouco misturado, né? espantado, Sim. não entendendo o que está acontecendo, confuso. Perdido com a divisão. Uns pensando em sair junto com a cisão, né? E ir para outros trabalhos, outros querendo ficar, outros com dúvida. Então foi uma questão assim de cada um, além de montar a área, pensar no seu time, na sua equipe, Forçar a Sim. equipe. trazer o time para dentro, verificar a mesma coisa que foi feita com o sócio, foi feita com os consultores. Exatamente. E aí, nós vamos trabalhar juntos? Você tá afim? Você gosta disso aqui? Você se vê trabalhando nisso aqui durante um tempo? Então, por isso que a gente chama de refundação mesmo. Sim, Porque exatamente. pegou de ponta a ponta a empresa inteira. A gente é uma refundação porque a gente refundou o modelo de negócio, a gente parou para pensar qual que é o nosso propósito, né? Qual que é a nossa missão de fato, né? Qual que é a nossa visão de futuro. E aí naquela época a gente colocou, olha, a gente quer ser a maior do estado, da região, porque a gente, né, assim, vamos fazer uma visão em etapas, então vamos colocar uma primeira visão, um primeiro objetivo para a gente se estabelecer como Maior de Goiás. uma das maiores do estado, está entre as maiores do estado. A gente colocou essa visão para 3 anos, estabelecemos e validamos o nosso DNA, a nossa cultura, né, nas 4 palavras que formam a LURI, né, lucratividade, união, relacionamento e excelência. Então a gente fundou a base mesmo, né, assim, a base mais fundamental ali do negócio. E aí cada um foi, claro, agora numa sociedade mais alinhada, mais direcionada. E aí, assim, é só alegria, né? Assim, a gente pensar que eu não canso de falar, primeiro, quanto eu amo os meus vocês. sócios, né? Todo dia, Ah, bom, tem coraçãozinho. que falar que Bom ama. dia, amo meu sócio. Quanto eu amo aí meus sócios, a minha sociedade. E o quanto é bom a gente fazer uma reunião, a gente faz reuniões estratégicas, assim, com temas, metas estratégicas, projetos estratégicos, né, orçamento do negócio, metas do negócio, de uma forma muito eficaz, leve, divertida, em 3 anos, às vezes um ou outro fala um pouco mais alto, mas a gente vê que é um falar mais alto que logo a gente já se ajusta. O Júlio falando mais alto, todo mundo até admira. Faz tempo que você não dá aquele Sabia chilique. que você Tô com saudade Primeiro daquele chilique. chilique. Mas Primeiro chilique um a cada do 6 Júlio. anos. Não, teve uma época aí que você tava estressado. Mas aí a gente entende que é estreia. Não lembro, né? não. Tanto é que a gente, quando algum sócio se exalta mais, a gente já fica mais tranquilo. Ele deve estar estressado com alguma coisa e tal. E a gente leva isso muito Só bem. eu, né? a mais exaltada, não exalto. É porque você é sempre exaltado, né? Então, Você descarrega toda hora. Tá numa constante, Eu só falo né? brigando. Tá numa constante.
E assim, é uma empresa que tem alfas, né? Então, eu sempre falo isso para cliente, né? Tipo, é difícil quando você tem uma sociedade que tem muitos alfas, porque é muito fácil de ter muita briga. E a gente tem alfas, né? Então, assim, a gente tem ideias rígidas. O Júlio é um cara mais tranquilo, né? Ele vira alfa de vez em quando. Mas até pela sua própria personalidade, né? Você sempre foi um cara mais pacato, mais tranquilo, mais... Né? Mas mesmo assim, existe uma mesclagem de perfis entre os sócios que dá um certo equilíbrio. Se a gente pegar quando surge esses assuntos, eu sempre falo, cara, não existe tribo só de cacique, não tem jeito. Se não se não for equilibrado ali, índio e cacique, eu tenho que dar pra frente. Sim. Mesmo quando a gente bate 2, 3 caciques, a gente se respeita e se organiza, entendeu? Não é uma coisa de... E resolve rápido, não tem nada que fica melindroso, né? E para mim a grande vitória é assim, quando a gente olha antes e depois, é essa eficácia, né? A gente conseguir sentar e tomar grandes decisões de uma forma muito rápida, muito leve. Enquanto que antes a gente sentava e ficava um dia inteiro numa reunião que a gente pensava assim, cara... A gente vai parar isso aqui. A gente ficava 8, 10 horas numa reunião que não saía de nada para lugar nenhum. E aí você ficava naquele estresse, cara, acabei de perder um dia inteiro da minha vida. Com tanta coisa para fazer. Com tanta coisa para fazer. Fiquei aqui o dia inteiro na reunião que não serviu para nada. E eu já até falo, né, assim, 17 para 2023, então, 6 anos aí depois da nossa refundação, eu falo que para os nossos clientes que o meu maior case de gestão madura e profissional que eu enxergo é a própria Luri. É assim, não é uma empresa burocratizada, mas ela é uma empresa muito bem governada. Ela tem todas as metas, indicadores, o planejamento estratégico, as reuniões de acompanhamento da estratégia, as revisões trimestrais. A gente apresenta tudo isso para a equipe, a gente tem nossa apresentação trimestral ali dos resultados, a gente acompanha de perto esse tripé de sucesso que a gente entende, inclusive está incorporado na nossa visão, que é o sucesso do acionista, do cliente, da equipe. A gente tem meta para cada um desses sucessos, a gente acompanha isso de perto, né? A gente não deixa nenhum desses aí. Nós somos 6 anos de EPTW, sempre com uma nota acima da média nacional, quando a gente compara a nossa nota com a nota da média nacional. Isso tudo é fruto do que a gente plantou nessa refundação. Para mim isso é muito claro, né? Assim, nossa, a gente nunca ia ter GPTW, cara, do jeito que estava. Pensando só numa característica hoje, nunca ia ter GPTW. Imagina fazer um questionário desse quando estava naquela época lá antes de 2017. A gente, primeiro muito, nem sabia que tinha que medir. Ia ser bom fazer o questionário para ver o quão caótico a gente estava em números, né? Nossa. Se brincar, eu acho que eu fiz uma pesquisa nessa época. Vou procurar. Acho que até assim. Quando você entrou? Sempre teve clima bom. A Luri sempre teve clima bom. Muito amistoso, mas era confuso pro consultor. Se colocando no lugar do consultor, naquela época ele estava confuso. Cara, para onde vai isso aqui? Quem toma controle do que aqui dentro? Tinha ideias boas, que mas não tinha para crescer, isso né? não tinha. Não parecia aí que o tinha consultor foco. Como as áreas Tanto não é que eu entrava no claras, consultor e saía direto o tempo inteiro. Então e o modelo de negócio também, como ele não era bem definido, ele era um pouco confuso, os produtos, né, eram mais claros, mas ainda assim tinha alguns produtos mais confusos. Isso que o Rafa falou, eu acho que a gente sempre teve um clima bom, porque a gente sempre gostou de se divertir. E todo mundo foi gente boa, né? Não tinha ninguém. Não tinha não, ninguém e a gente trata caráter, as pessoas, né? não, e eu acho que assim, a gente trata muitas pessoas como iguais. Por mais que eles sejam estagiários, a gente sempre deu muita oportunidade. A gente sempre tratou as pessoas iguais, não é porque ele é estagiário que eu vou colocar ele para tirar xerox. Eu ia colocar ele para fazer subtrabalho. A gente coloca os meninos para pensar. E a gente sempre teve um clima muito bom. Mas o problema era, por falta de uma concepção estratégica clara do negócio, isso afetava todo o negócio. Então você criava silos, né? Você tinha áreas, os grupinhos, né? As áreas, você perdia integração, porque por mais que você tivesse a gente tinha um clima bom, mas em algum momento ali, de uma forma velada, você tinha ali uma competitividade de um consultor com outro, de uma equipe com outro, né? Isso acaba não sendo saudável para o negócio como um todo, né? Mas isso é fruto de um desalinhamento, né? De uma desgovernança. A gente não conseguia chegar numa estrutura clara e definida do nosso modelo de negócio, né? A gente estava tocando os produtos ali e vamos para cima, né? Mas hoje a gente conseguiu ter e a gente vê amadurecendo, né? Então, assim, a gente sentou em 2017 para definir nosso planejamento estratégico, né? Então a gente fez uma primeira versão disso, começamos a pensar o modelo de negócio.
E de lá para cá a gente evoluiu muito, né? Então as áreas estão bem definidas, a gente já começa a criar, os produtos estão muito bem definidos. E se surgir uma nova área, a gente já está mais preparado para estruturar isso aí, porque isso é um processo natural dentro da governança, né? Um ponto Tá bem interessante definido já, que eu como faz. vejo assim, que é um dos motivos de dar certo, do porquê que o nosso negócio dá certo, né? E a gente está aqui até hoje, essa sociedade está dando certo. A gente chegou num ponto que seria ideal todos os nossos clientes terem, assim, repassar esse modelo para todos os clientes, que é o equilíbrio entre a autonomia do sócio e uma prestação de contas que amarra ele na estratégia e não faz com que ele perca desempenho. Sim. A gente conseguiu chegar nesse equilíbrio que é o que não tinha antes dessa refundação, dessa história que a gente contou. Então, assim, a Luri hoje não precisa de um CEO. Na verdade, eu acho que seria maléfico um CEO. Vamos colocar alguém para olhar o todo e governar e cobrar os diretores. Não precisa, ou seja, cada sócio tem a sua autonomia, que é o que a gente quer. Cada sócio hoje quer quer ter a sua liberdade de tomar decisão, de Se reunir com o seu complementa time, de nas mexer na sua decisões. metodologia. Então ele tem essa autonomia, mas ele não consegue também, se ele quiser, trabalhar do jeito dele, ter o resultado do jeito que ele quiser, ter o retorno financeiro do jeito que ele quiser. Não tem isso. Porque ele está amarrado num sistema que tem prestação de contas, que tem indicador, que está atrelado a bonificação e financeiro, enfim. Sim. Então, acho que isso aí faz a gente ficar junto, forte, crescer e servir de exemplo para os nossos clientes. A gente consegue ter toda essa liberdade, esse clima leve, né, de ser dono do negócio, mas, cara, eu me gerencio, eu me controlo, eu tenho o meu ritmo, mas se eu der um miguezinho, né, se algum sócio, sei lá, desacelerou, afrouxou um pouco, se desligou do negócio, impacta nele diretamente. Sim. Porque a amarração de toda a avaliação de desempenho, da meritocracia, dos indicadores, traz ele para o jogo. Até porque ele depende daquilo. Então, isso é um... E você vê o alinhamento da equipe. Você vê que a equipe está no mesmo jogo. A equipe está no mesma sintonia. Eu vejo assim, a minha equipe hoje eu tô com 12 pessoas. Eu vejo que as minhas meninas estão muito na mesma sintonia. Sim. Todas entenderam muito bem o negócio, entendem muito bem o que a gente faz. Nossa convenção, acho que foi riquíssima para isso. Foi. Das pessoas chegarem e falarem assim, gente, eu não sabia que a Processo fazia isso. Não sabia que a controladoria fazia isso. Sabia que existia. Não sabia direito Não, que e fazia os controladoria. produtos, né, novos, Então ficou muito tecnologia, claro para todo mundo. inovação. Eu acho que as pessoas enriqueceram com isso. Mas isso também foi uma jornada de amadurecimento Sim, nosso como líderes, né? Assim, a gente também teve que, nessa jornada aí comunicar de refundação, melhor. amadurecer como líder, né? Como líder de equipe, né? Ou seja, montar a equipe, manter a equipe rodando em alta performance, dar feedback, treinar, capacitar, pegar na mão, fazer mentoria, fazer coach, assim, ser líder, né? Assim, que não é que é diferente de você simplesmente atender cliente. Vou lá atender o cliente, fazer a consultoria. Não é isso. É você ser o líder da sua equipe e você fazer um bom trabalho lá no cliente, que é o sucesso da equipe, o sucesso do cliente, né? E isso gera o sucesso do acionista. Isso que o Rafael falou é o santo grau, né? Assim, é o que grande parte dos nossos clientes procuram, que é esse casamento perfeito entre liberdade e responsabilidade. Então, você tem liberdade e autonomia para fazer como você quer, dentro da responsabilidade de entregar o resultado. Ou seja, você só tem essa liberdade porque você tem responsabilidade. Uhum. Você só tem essa liberdade enquanto você estiver entregando um bom resultado. E a gente achou uma equação para isso na nossa regra de meritocracia, nos nossos indicadores, nas nossas metas, na nossa governança, né? Então a gente conseguiu chegar nessa equação. E de fato a gente não precisa de um CEO, porque hoje o nosso negócio ele é estruturado em negócios. Então cada unidade de negócio tem um CEO. Então cada um aqui é um CEO da sua unidade de negócio, né? Porque é um negócio, né? Tem produto, tem receita, tem despesa, tem margem de lucro, tem tudo. Então, é um negócio. Então, você é CEO da área de processos, eu sou CEO da área de estratégia, a Patrícia é CEO da área de pessoas. E a gente se encontra, o Júlio CEO da parte de controladoria. Então, a gente se encontra na reunião do conselho, na reunião da alta direção, quando a gente junta tudo isso na Luri. E aí a gente tem isso muito bem definido, muito bem claro, né? É uma regra de meritocracia que realmente bonifica quem está performando bem e claro que penaliza quem está performando mal,
Mas, por outro lado, é uma regra também que nos equaliza na hora de pagar as contas do administrativo, que são contas compartilhadas, né? Então, todo mundo tem que pagar essas contas. A gente não separa isso Não aqui é um tem como pedacinho seu, aliviar. não. A gente fala, olha, isso aqui é uma responsabilidade de todos os sócios. Se é sócio, então você tem que pagar. Sabe que um termo que resume isso aí tudo, em inglês? Que é o accountability. Sim, a contabilidade. Accountability. Sim. É essa O responsabilidade. perfil essa prestação também, de contas, nosso né? perfil é um perfil accountable, que é um perfil de autorresponsabilização, autogestão, determinados, em busca de resultados, tudo isso no perfil profissional, accountable. Isso. É. Então, a gente precisa Vai ter... na- Fiquei sabendo um A podcast. gente precisa definir bem a estratégia, que é a regra do jogo, mas para ela funcionar, você tem que ter o processo que vai manter ele rodando, e esse processo só funciona se você tiver as pessoas. corretas, bem treinadas, Exato. engajadas, certo, que o né? detalhe agora é o engajamento. Agora tá Não no adianta eu ter engajamento. pessoas excelentes, com currículos ótimos, com ótimos salários e zero engajamento. Elas não Depois do ficam nas tempo, empresas. depois do tempo cai fora, né? Não, sim, é o que você está vendo nos currículos aí agora. 6 meses, 3 meses. Você não vê mais currículos de 3 anos, 6 anos, 5 anos, igual antigamente. Você vê gerente. Eu estou com vaga de gerente financeiro. Eu estou com uma vaga de uma indústria grande de Goiânia. Estou procurando gerente financeiro, salário alto. Aí tá lá, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Não tem essa Porque continuidade. ele escolheu sair, né? Porque Ele tá num escolheu nível- sair pelo perfil da empresa. Entendi. Perfil de crescimento, pela autonomia que não é dada, te contrata para ser um gerente financeiro com tanta alçada e chega lá, não. O que adianta? E as pessoas vão saindo, vão buscando a melhor oportunidade. Uma empresa que vai te dar um perfil accountable. Se você tem um perfil accountable, você quer uma empresa accountable. E isso que as pessoas não estão ficando. Porque a empresa tem que proporcionar isso para ele. Exato. Não adianta também o cara... Ele tem a vontade, tem o perfil, tem a pegada, mas a empresa não proporciona isso para Sim. ele. Toda fechada. E é uma das Não preocupações tem que nós temos com os nossos consultores da Alure, é dar esse ambiente para eles. Um ambiente Sim. desafiador, um ambiente agradável, um ambiente de muito respeito. Acho que a gente tem muito respeito lá na nossa empresa. Eu acho que isso faz com que as pessoas queiram ficar. Direto a gente recebe currículo na seleção, quando a gente abre a vaga, e as pessoas falam, não quero participar não, achei que a vaga era para a Alure. Fala, nossa, fico lisonjeada, mas no momento não estamos tendo vaga para a Alure. Se surgir a oportunidade, entraremos em contato. Não, senão, né? Mas isso é muito pessoal legal. quer ser A gente já tem um consultor. nome no mercado. Ah, você é a Tem. Patrícia da Alure? Ah, eu sou a Patrícia da Alure. Isso é um desejo genuíno nosso, né? De Sim. realmente ter uma empresa que preza pelo sucesso de toda a equipe, preza pelo sucesso de todos os clientes e preza pelo sucesso de todos os acionistas. E isso que o Rafa comentou, que realmente é um modelo que a gente gostaria de passar para todos os nossos clientes. O que a gente percebe é que todos eles querem isso também. A questão é que às vezes ele tem a estratégia, mas não tem um bom processo e não tem as pessoas. Às vezes ele tem até a estratégia e um bom processo, mas não tem as pessoas corretas para rodar naquele processo. Às vezes o cara tem boas pessoas, tem uma equipe muito boa, mas não tem um bom processo, não tem uma boa estratégia. Então, é um combo que tem que vir entrelaçado. Não dá para você ter um e não ter o outro, né? Você tem que ter os três Tem que juntos ter os ali para a três. coisa funcionar. Não adianta ter meio a meio. Não tem jeito, né? Ah, eu tenho um processo muito bom. Tá, mas eu não tenho uma equipe boa, não adianta, né? Eu tenho uma equipe muito boa, mas também não tenho um processo bom, também não vai adiantar. Você tem que amarrar tudo isso daí. Você tem que ter a regra de jogo clara no seu planejamento estratégico, você tem que ter um processo muito bom para rodar isso daí, e você tem que ter também uma equipe que vai estar preparada para rodar tudo isso daí. Com o perfil certo, capacitada, engajada, né? E por isso que é tão difícil a gente encontrar isso no mercado, porque você tem que ter a intersecção dos três, né? E assim, graças a Deus, eu percebo que a gente tem essa intersecção dos três hoje na Alure, né? Por isso que eu falo que, na minha percepção, a Alure hoje é o case que eu tenho de benchmark de governança. E quando eu falo governança, não é uma governança documental, burocrática, não. É a governança real, em que você tem transparência, Sim. você tem accountability, você tem gestão, você tem metas, indicadores, regras claras, sem ser burocrático, né? Você tem liberdade com responsabilidade. E você tem alta performance. Assim, a gente está chegando hoje no fechamento do nosso primeiro semestre com o melhor primeiro semestre da nossa história, disparado, né? E recorde atrás de recorde, né? Recorde Isso que tá atrás de sendo recorde. gostoso. Mas isso é fruto do que a gente fez lá atrás, né? Isso não surgiu do nada, né? Isso não foi aleatório, não foi fruto do É acaso, uma né? jornada.
Não, Isso quando foi- eu entrei na Luri, eu entrei para ganhar o quê? Um quinto do que eu ganhava. Eu tinha salário alto de gerente de RH, eu entrei na Luri assim, o que eu vou ganhar? Não, tô nem aí. Vamos ver o que eu vou fazer. E rapidinho, consegui alcançar meus resultados. Fruto do seu trabalho. Né? Toma, faz. Que é o que a gente tenta fazer Sim. direto com a tal da Education, que a gente não encontra uma Patrícia, né? Igual aconteceu com a Patrícia, a gente não encontra uma pessoa para Para rodar essa E área eu não de educação. consigo. Né? Essa eu já não consigo então, mais aí assumir. não Para tem qualquer Já é muito unidade. braço pra mim. jeito. A gente precisaria de uma Patrícia 2. Né? Cada pessoa. Não, Fica a dica, gente. não é uma Patrícia 2, a gente precisa de uma pessoa certa Sim. É. para essa área. Mas, enfim, Mas- como a gente precisa para qualquer área, né? Qualquer área que a gente venha a montar, estruturar, tem que ter a pessoa O certa. legal pra é, nós temos uma regra, uma política fácil para abrir uma área nova hoje. Sim. E os A hora que der o consultores sabem match. disso. Quando der o match da pessoa certa, querendo esse desafio, vai estar fácil. Também. A gente não precisa pensar do É, zero as tem regras. isso Tá também. no momento. Tem que ter um momento, também tem que casar É. perfeitamente. Porque às vezes a pessoa está num momento muito bom Sim. e não quer arriscar, né? E foi legal que a gente contou a história do começo até aqui, como a gente começou a empreender na Tora, depois a coisa foi crescendo, chegou num ponto de crescimento acelerado e caótico ao mesmo tempo. Depois a gente refundou a Luri e começou a crescer de uma forma mais organizada, mais governada. E eu acho que a gente chega num ponto hoje, de 6 anos de Luri, em que os sócios na refundação trouxeram a empresa até aqui. Né? E a gente conseguiu achar uma governança, uma regra, uma forma de fazer a coisa rodar bem, uma fórmula bem sucedida. Mas eu acho que daqui para frente a gente também já começa a estar preparado para começar a ter expansão e entrada de novos sócios, mas Sucessores. totalmente diferente do jeito que a era gente antes. fez lá atrás, né? Naquele Era só no caos, convite. sem Não, e a regra, gente consegue ser de uma loucura. forma muito estruturada, né? A pessoa vai É o entendendo que a gente tem agora. a cadeia de atividades para ela ser uma sócia da Luri, né? Agora a A gente gente tem. distribui a senha para ser sócio, sabia? Quer ser sócio? Pega a senha. Quer ser sócio? Pega a senha. Pega a senha. Agora não, agora a gente já tem um negócio estruturado, bem posicionado, referência no mercado, né? Que tem bons resultados, que tem alta performance. Então agora, quem entrar não vai entrar para construir do zero, né? Assim, já está construído. Quem entrar agora vai entrar para somar, Sim. para aumentar, até aqui já tá pronto. A pessoa que vai entrar daqui para frente agora ela tem que trazer coisas novas para o jogo, né? Tem que adicionar para fazer o negócio do jeito que ele já está, né? Continuar crescendo. Né? E agora a gente tem condição de receber novos sócios, né? Assim, no nosso programa de partnership, na forma como a gente está conduzindo, só que de uma forma muito bem estruturada, muito bem governada, com regras claras, né? Com acordo de acionista, né? Então agora a gente está bem mais preparado para Acordo de expandir a acionista, nossa cara. sociedade. Isso era quase um sonho, né? Um acordo de acionistas. Saiu o acordo de acionista, saiu o Sim. partnership. A gente definiu o nosso acordo de Saiu acionista, a a gente convenção, revisou saiu o o nosso acordo de sistema. acionista, né? A gente fez nosso acordo de acionista e com 5 anos a gente revisou o nosso acordo de acionista. Então a gente já está no ciclo, daqui mais 5 anos a gente senta de novo, revisa É de porque novo. volta e meia aparece uma coisa que a gente não prevê, né? Sim, e que é Mas, natural, né? né? Você faz o instrumento e ele vai sendo revisado de tempos em tempos. Claro que você não vai revisar todo dia seu acordo de acionista, mas a cada 3, 5 anos ali é bom você sentar para revisar, ver se está tudo ok, se precisa mudar alguma coisa, né? O que a gente aprendeu nessa jornada aí é um ciclo longo, porque é um acordo de acionistas, né? Então você não fica revisando toda hora. Mas essa é um pouco aí da história da Luri, né? Quanto tempo aí já deu? Uma Uma hora. hora vocês tenham Acho que já gostado. tá. Então, pra gente fechar, né, assim, retomando aqui o nosso segundo episódio do nosso Luri Talks, a ideia agora é soltar todo mês um novo episódio. Espero que tenham gostado aí desse bate-papo sobre Conhecido um pouco né, nós, um pouquinho mais, um né? pouco de cada mais da nossa sócio. história, de cada sócio, que cada um faz. A gente acabou não entrando muito no produto de cada um aqui, né? Mas eu acredito que para os próximos, acho que para os próximos encontros ali a gente vai poder entrar com mais detalhe em cada produto, em cada case, né? Então, esperem coisas muito boas para vir por aí. Muito obrigado aí, deixar aí cada um também se despedir. Não, acho que é bom cada um passar rede social, bota onde que tá, qual o seu arroba lá na... Claro, né? Que aí, assim. se alguém ouvir o finalzinho, pelo menos já vai lá e já segue. E quando a pessoa não lembra qual que é a rede social? Pati Mocotas. Não. Arroba Rafael Saiba, é fácil. Pati Mocotas e Gui, e aí.
Não, assim, Bom, para começar, Luri, @Luri Consultoria no Instagram. Vagas, @VagasLuri. Isso. Também muito Vagas importante, porque a gente criou esse canal para divulgação das vagas. Luri. Uhum. VagasLuri. Qual que é o seu Instagram? sigam-nos nas redes sociais, sigam os bons, né? Sigam o bom. @Luri Consultoria, é a nossa rede aí no Instagram, Facebook, LinkedIn, só digitar Luri Consultoria. Mas dentro da Arroba Luri Luri Consultoria encontra todo mundo. É. Nós estamos marcados A nos minha posts, então... O meu é @Ronaldo Guedes, então é Ronaldo Guedes também no Instagram, é Ronaldo Guedes no LinkedIn, tá fácil aí. No Twitter. Rafael Saia, né? Rafael Saia, em Rafael todas Saia, as redes sociais. Todas as redes. O meu no Instagram é @JManfrini. J. Só Manfrini. J Manfrini. Tudo junto. Parabéns. E LinkedIn, Júlio Manfrini, né? Eu No acho, que o LinkedIn, meu é, Júlio Manfrini. eu acho que o meu é Paty Marques Faria. Em último caso, você dá o nome inteiro da pessoa, ela acha. Patrícia Marques. Patrícia Marques Faria, ela vai. Mas realmente, Mas se seu for Instagram no Luri... É Paty Marques Faria. E Instagram. LinkedIn, Patrícia Faria, não é isso? Patrícia Faria. Não fará mais, né? Não faço mais. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse episódio aí, esse segundo episódio, 6 anos depois. Com certeza o próximo não vai ser daqui 6 anos. A gente espera que o próximo seja daqui 1 mês. Frequência mensal. E a gente faça esse solte aí com frequência mensal no nosso podcast. Traremos convidados. Ah, legal a gente falar A de ideia trazer a gente, cases também, pra gente dividir, para as pessoas entenderem melhor o que a nossa área faz com os A cases ideia é que de esse clientes. podcast ele seja assim rico para quem está assistindo, Sim. para que sirva também de aprendizado para todos nós, seja com case, com convidado que vai trazer um conceito novo, com problemas da atualidade. É uma coisa assim que não é para ficar só para a Luri, né? Sim. É para Exatamente, agregar pro claro, mercado. com Então, certeza. vem muita coisa boa por aí. A gente só quis fazer esse primeiro falando um pouco da Luri, porque é para primeiro e segundo, né? Esse segundo, que pra gente é um primeiro, que é uma Refundação. retomada, né? Uma refundação do É a Talks fundação aqui. do Luri Talks. Pra gente Gosto da abrir refundação. falando mesmo da Luri, ter esse momento aqui pra gente poder deixar aqui pra todo mundo conhecer um pouco mais da Luri e de cada sócio. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom. Valeu.